Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 29. Capítulo 163. O aparecimento repentino e a atitude estranha de Danzou deixaram Orochimaru e Kabuto perplexos. No entanto, eles rapidamente deduziram uma coisa. Danzou não estava lá para arrumar briga por antigas mágoas. Após refletir por um momento, Orochimaru disse a Kabuto: continue trabalhando nos experimentos conforme planejado. Vou ver o que Danzou quer. Sim, Lord Orochimaru, respondeu Kabuto e continuou concentrado em sua pesquisa. Orochimaru saiu do laboratório e encontrou Danzou entrando em um beco mal iluminado. Apenas um tênue raio de luar penetrava na escuridão, lançando um leve brilho sobre o local. Ao entrar no beco, Orochimaru sorriu sombriamente. Lord Danzou, fazendo-me uma visita noturna. Qual a ocasião? A visão do sorriso sinistro característico de Orochimaru enfureceu Danzou instantaneamente. Ele se lembrou de como Orochimaru o havia enganado uma vez, roubando-lhe 1 bilhão de ryu e humilhando-o a tal ponto que ele quase foi assado vivo em uma reunião de alto nível de Konoha. Mesmo assim, Danzou engoliu a raiva, não era hora de acertar contas. Ele precisava da ajuda de Orochimaru naquele momento e não podia se dar ao luxo de provocá-lo. Respirando fundo, Danzou baixou o tom de voz e falou educadamente: Orochimaru, desta vez vim para discutir uma colaboração com você. Orochimaru achou as palavras e o comportamento de Danzou muito surpreendentes. Afinal, ele havia enganado Danzou, roubando-lhe 1 bilhão de ryu e humilhado repetidamente nas reuniões de liderança de Konoha. Era um milagre que Danzou não estivesse batendo à sua porta exigindo vingança. Quem esperaria que Danzou propusesse cooperação? Confuso, Orochimaru perguntou: Lord Danzou, em que o senhor poderia precisar da minha ajuda? Danzou não hesitou. Colocou o saco que carregava no chão e abriu o cordão. Sob o fraco luar, Orochimaru pôde ver quem estava dentro. Um menino dormindo profundamente, Konohamaru, aquele que os Zanbu procuravam por toda a aldeia sem sucesso. O coração de Orochimaru deu um salto, mas ele se recompôs rapidamente. Finalmente, ele entendeu por que a busca massiva da Anbu não havia dado em nada. Então foi você quem o raptou, sua velha raposa. Ainda assim, ao se lembrar de como a ação imprudente de Danzou quase expôs o segredo de Orochimaru, Orochimaru sentiu uma onda de raiva interior. O que Danzou estava tramando, sequestrando Konohamaru do nada? Não fosse a perspicácia de Orochimaru, o erro de Danzou poderia tê-lo metido em sérios apuros. Apesar da frustração interna, Orochimaru manteve a expressão impassível e perguntou calmamente: Lord Danzou, poderia explicar o que isso significa? A expressão de Danzou era séria, e em voz baixa ele disse: esse pirralho é Sarutobi Konohamaru. Ele obteve a liberação de madeira através de Senshi. Preciso que você o examine completamente, descubra os segredos da liberação de madeira para que eu possa adquiri-la também. Se você conseguir, não só sua dívida de 1 bilhão de ryu será perdoada, como também lhe pagarei uma taxa adicional. Orochimaru por dentro estava sem palavras. Ele já havia reconhecido Konohamaru no saco e sabia que Konohamaru era aluno de Senshi. Ferir Konohamaru significava desafiar Senshi abertamente. Por que Orochimaru arriscaria provocar Senshi por ganhos tão insignificantes? Ele rejeitou a ideia de imediato, falando friamente: Lord Danzou, você não descobrirá a liberação de madeira dessa maneira. Por favor, retire-se. Ao ouvir isso, Danzou ficou furioso, seus olhos fascando de malícia. Orochimaru, como ousa desobedecer aos meus desejos? Não se preocupe, se eu for encurralado, vou revelar tudo. Você realmente acha que Hiruzen e os outros não conseguirão descobrir a verdade se decidirem ir até as últimas consequências? A essa altura, Danzou era como um jogador em uma sequência de derrotas, apostando tudo por desespero. Seus planos anteriores haviam falhado repetidamente, mas ele finalmente conseguiu sequestrar Konohamaru, apenas para descobrir que Hiruzen não estava disposto a colaborar, e agora Orochimaru se recusava a cooperar. Orochimaru, não precisa se preocupar. Se isso der certo, os benefícios para nós dois serão imensuráveis, continuou Danzou. Assim que você dominar a liberação de madeira com a ajuda de Konohamaru, você e eu poderemos obter esse poder. E com a liberação de madeira, somada aos meus anos de influência aqui em Konoha, eu posso me tornar Hokage. Seus olhos brilhavam de ambição enquanto ele continuava. Agora vocês precisam fazer suas pesquisas experimentais em segredo. Mas quando eu for Hokage, não questionarei nenhum dos seus experimentos proibidos, vocês terão até mesmo meu total apoio. Orochimaru sentiu um breve lampejo de hesitação. Se ele pudesse conduzir sua pesquisa sobre o elixir de chakra eterno e o vírus da luz negra sem restrições, os avanços seriam muito mais rápidos. No momento ele precisava agir com cautela. Se os aldeões começassem a desaparecer, a alta cúpula de Konoha viria atrás dele. A rigor, Orochimaru tinha muito a ganhar se Danzou se tornasse Hokage. Danzou era implacável e não hesitaria, desde que fosse realmente útil. Mas Orochimaru se recompôs rapidamente. Agora que estabelecia uma parceria sólida com Senshi, por que arriscaria jogar fora algo tão importante por um ganho menor? Esse pensamento resolveu a questão. Orochimaru balançou a cabeça, zombando dele gentilmente. Lord Danzou, você não entende a ciência por trás disso. Você não tem ideia de quão ridícula é a sua ideia. Em seguida, ele começou a falar um monte de bobagens que soavam sérias. Se fosse realmente tão fácil obter a liberação de madeira, o segundo Hokage, que tinha habilidades de pesquisa brilhantes, já teria descoberto com a ajuda do primeiro Hokage. Danzou zombou, interrompendo: bobagem. Se é assim, como é que o Senshi conseguiu fazer isso? O rosto de Danzou escureceu assustadoramente, e ele encarou Orochimaru com fúria e ressentimento. Ele acreditava que Orochimaru o estava tratando com condescendência ou obstruindo deliberadamente. Orochimaru, pare de se fazer de inocente, rosnou Danzou. Eu sei muito bem do que você é capaz.
Se você realmente não conseguisse lidar com a pesquisa de liberação de madeira, como aquele experimento anterior teve sucesso, por mais incompleto que fosse, pelo menos provou que a liberação de madeira pode ser replicada. Orochimaru cruzou os braços e deu uma risada fria com um tom de desprezo. Lord Danzou, cada um tem sua área de especialização. O senhor sabe mais sobre essa tecnologia do que eu? Claro, sou bom em experimentação, mas liberação de madeira não é minha especialidade. Aquele sucesso anterior foi pura sorte, então não prova nada. A fúria de Danzou explodiu. Rangendo os dentes, ele disparou. Orochimaru, você está me enrolando. A liberação de madeira de Konohamaru veio de Senshi, então deve ser reproduzível. Se você se esforçasse, conseguiria quebrá-la. Orochimaru apenas balançou a cabeça com um tom resignado. Lord Danzou, você está sendo ingênuo. As habilidades de Senshi estão além de qualquer coisa que possamos imaginar. Então você realmente não vai trabalhar comigo? Insistiu Danzou. Se conseguirmos realizar isso, ambos sairemos ganhando muito. Mas se falharmos, minha situação ficará crítica. E se eu for encurralado, revelarei tudo em detalhes. Uma leve mudança surgiu no rosto de Orochimaru. Ele percebeu que Danzou estava ameaçando. Se Danzou realmente decidisse arrastar tudo consigo, a posição de Orochimaru na vila se tornaria precária. Embora ele pudesse alegar sua inocência, o atrito com a liderança de Konoha seria praticamente garantido. Ele havia trabalhado duro para conquistar a confiança deles e a aprovação dos aldeões. Não podia deixar que Danzou sabotasse tudo. Ponderando os prós e os contras, Orochimaru decidiu ganhar tempo com Danzou por enquanto. Suavizando o tom, disse, Lord Danzou, não é que eu me recuse a cooperar, mas não posso fazer muito com a liberação de madeira. Caso contrário, não teríamos desperdiçado tanto esforço naquele experimento antigo para acabar com um produto inacabado e sem fundamento. Danzou rangeu os dentes furiosamente. Orochimaru estava claramente decidido a não ajudar. Com um olhar gélido, ele bufou e saiu pisando duro, sem sequer olhar para trás. Ele sabia que Orochimaru era um beco sem saída, mas não desistiria. Afinal, ele ainda tinha seu sucesso semi-acabado, Tenzo, além de um sujeito de pesquisa perfeito em Konohamaru. Danzou se recusava a acreditar que não conseguiria encontrar alguém capaz de decifrar a liberação de madeira. Sua mente já fervilhava com planos futuros. Assim que dominasse o estilo madeira e se tornasse Hokage, pretendia transferir todas as suas atrocidades para Orochimaru. Ele faria com que todos em Konoha vissem Danzou como verdadeiro herói silencioso, enquanto Orochimaru se tornaria o vilão nas sombras. Aquele maldito Orochimaru, pensou Danzou amargamente. Se você o cortasse ao meio, ele ainda estaria podre até o âmago. Ele já havia decidido transferir toda a culpa por seus pecados passados para Orochimaru. Mas Orochimaru não tinha nenhuma intenção de se tornar o segundo Hokage bode expiatório. Assim que Danzou saiu, Orochimaru dirigiu-se diretamente ao escritório do Hokage. Após refletir cuidadosamente sobre o assunto, Orochimaru percebeu que não podia, de forma alguma, manter silêncio sobre as ações de Danzou. Além disso, ele queria avisar o velho. Se Danzou ficasse realmente desesperado, poderia atacar como um cão raivoso, revelando todo tipo de segredos obscuros. Pouco tempo depois, Orochimaru chegou ao prédio do Hokage. Já era tarde, mas as luzes ainda estavam acesas. Ele sabia que Hiruzen não descansaria até encontrar Konohamaru. Isso era perfeito para Orochimaru, poupando do trabalho de inventar uma desculpa para se apresentar. Dentro do escritório do Hokage, Hiruzen Sarutobi fumava seu cachimbo, com uma expressão tensa e irritada. Ele havia quebrado seu antigo cachimbo em um acesso de raiva, e o novo parecia estranho de usar. Mas ele estava preocupado demais com Konohamaru para pensar nisso. De vez em quando, um membro da Anbu aparecia para fazer um relatório, mas nunca se encontrava nada. A cada busca infrutífera, Hiruzen ficava mais ansioso. Nesse instante, Orochimaru entrou. Surpreso por vê-lo tão tarde, Hiruzen ergueu uma sobrancelha. Orochimaru, o que aconteceu para você aparecer a esta hora? Com uma expressão preocupada, Orochimaru suspirou e assentiu. Sensei, isso é complicado. Há pouco tempo, Lord Danzou me trouxe um Konohamaru inconsciente. Ele quer que eu use Konohamaru para pesquisas que desbloqueiem o estilo madeira. Ele fez uma pausa, a voz carregada de impotência e preocupação. Ele também me ameaçou, dizendo que se eu me recusar, quando ele cair, vai colocar a culpa em mim, me tornando o alvo principal em Konoha, sem ter para onde fugir. Orochimaru ergueu a cabeça, encarando Hiruzen com firmeza. Sei que, dado o prestígio do Lord Danzou, se ele fizer alguma confissão final dramática, as pessoas podem acreditar nele. Mesmo assim, escolhi lhe contar tudo, porque confio que você limpará meu nome. Aquele desgraçado do Danzou. Hiruzen Sarutobi explodiu em fúria, fervendo de raiva. Ele jamais imaginou que o mentor por trás do sequestro de Konohamaru fosse seu próprio conselheiro Hokage. E ele acreditava em Orochimaru. Algum tempo antes, Danzou de fato havia aparecido, testando a atitude de Hiruzen. Normalmente, Danzou criticava por ser muito brando e insistia em medidas mais severas, mas desta vez Danzou, de forma atípica, disse que Konohamaru não era apenas neto de Hiruzen, mas também o futuro de Konoha, insinuando que Hiruzen poderia mostrar alguma clemência. Naquela época, Hiruzen não havia compreendido o que Danzou queria dizer, mas agora tudo fazia sentido. Então Danzou sequestrou Konohamaru, na esperança de fechar um acordo para sua própria vantagem, mas se Hiruzen se mantivesse firme e se recusasse a negociar, a vantagem de Danzou seria inútil. Com essa constatação, Hiruzen respirou fundo e disse a Orochimaru, vou buscar Koharu e Omura agora mesmo. Quero que você lhes diga o que acabou de me dizer. Orochimaru assentiu. Sim, sensei. Ao ver o olhar frio e furioso de Hiruzen, Orochimaru riu por dentro. Estava decidido. Embora o sequestro de Konohamaru por Danzou tenha causado problemas, também deu a Orochimaru a chance de se livrar de Danzou de uma vez por todas. Para Orochimaru, Danzou era pura ambição e nenhuma habilidade, sempre tramando em uma era onde alianças e desenvolvimento eram o que realmente importava.
Agora que ele havia causado uma crise tão grande para Konoha, assim que Koharu, Tatani e Omura Mitokado descobrissem a verdade, mesmo que Danzou não fosse eliminado, ele seria pelo menos desativado. Ele nunca mais causaria problemas. Agindo sob as ordens de Hiruzen, os Zanbu rapidamente levaram os dois conselheiros ao escritório do Hokage. Koharu e Omura ficaram intrigados com o motivo de Hiruzen os ter convocado tão tarde, e ainda mais surpresos ao ver Orochimaru lá. Com dúvidas em mente, eles se sentaram. Assim que se acomodaram, Hiruzen olhou para Orochimaru e suspirou. Orochimaru, conte a eles tudo o que você acabou de me contar. Sim, sensei. Orochimaru assentiu e começou a explicar tudo o que sabia. Conselheiros, eis o que aconteceu. Há pouco tempo, eu estava conduzindo experimentos em meu laboratório quando Danzou trouxe Konohamaru até mim. Nesse instante, Omura bateu na mesa em choque. O quê? Konohamaru está com Danzou? Koharu também pareceu horrorizada. Então Danzou está por trás de tudo isso? Sem pressa alguma, Orochimaru assentiu. Sim, conselheiros. Konohamaru está de fato nas mãos de Danzou, e foi Danzou quem planejou o sequestro. Ao ouvir isso, a expressão de Omura mudou repetidamente. Ele olhou para Hiruzen e depois voltou-se para Orochimaru. E o que aconteceu em seguida? Koharu também fixou o olhar em Orochimaru, querendo saber os detalhes. Naturalmente, Orochimaru não tinha intenção de esconder nada de Danzou. Na verdade, ele pretendia atribuir ainda mais culpa a ele se possível. Afinal, como primeiro Hokage bode expiatório, seria um desperdício não dar a Danzou mais alguns fardos. Limpando a garganta, Orochimaru falou com um tom calmo, porém exasperado. Depois que Danzou me trouxe Konohamaru, ele tentou me coagir, exigindo que eu usasse os resultados de nossa antiga pesquisa sobre a liberação de madeira, e Konohamaru, esse sujeito de pesquisa perfeito, para desbloquear a liberação de madeira a qualquer custo. Ele fez uma pausa, deixando seu olhar percorrer todos os presentes. Se eu me recusasse, ele ameaçou insistir que eu era o principal responsável por todos os experimentos proibidos do passado e outros incidentes vis. Como Lord Danzou fez contribuições reais para Konoha ao longo dos anos, mesmo que tenha feito algo imperdoável, ele ainda exerce uma enorme influência. Se ele decidisse me culpar por todas essas transgressões, eu não teria saída. Quando Orochimaru terminou, Omura e Koharu ficaram boquiabertos, furiosos ao extremo. Eles ainda podiam relevar o fato de Danzou supostamente ter roubado 1 bilhão de ryu do tesouro de Konoha. Ele ao menos tinha alguns méritos para compensar. Mas desta vez, as ações de Danzou prejudicaram gravemente os interesses de Konoha. Eles sabiam melhor do que ninguém o quão talentoso Konohamaru era com a liberação de madeira. Ele já possuía fortes habilidades nessa técnica e estava progredindo a uma velocidade impressionante. Com o tempo, ele poderia se tornar um ninja da liberação de madeira no mesmo nível do primeiro Hokage, liderando o grande renascimento de Konoha como 6º ou 7º Hokage. No entanto, Danzou, movido por sua ambição pessoal, orquestrou o sequestro de Konohamaru e chegou a querer que Orochimaru extraísse o domínio da madeira do garoto, a qualquer custo. Se Danzou se atreve a atacar um futuro Hokage agora, ele se atreveria a atacar o Hokage atual amanhã. Koharu vociferou. Omura assentiu com um semblante sombrio. Exatamente. Ele perdeu toda a razão. Precisamos contê-lo imediatamente. Caso contrário, se ele fizer algo ainda mais catastrófico, será tarde demais para se arrepender. Sabendo que Koharu e Omura estavam por trás do sequestro, Hiruzen Sarutobi não perdeu tempo. Proponho que acusemos Danzou de múltiplos crimes e o executemos. Sua voz era de ferro e seus olhos brilhavam com convicção. É difícil investigar completamente como ele incriminou Orochimaru naquela época, mas muitas de suas outras transgressões podem ser verificadas, como o que aconteceu com Nono Yakushi ou o depoimento de Kabuto. E quanto ao bilhão de ryu roubado do tesouro, embora não haja provas diretas, todas as pistas apontam para ele. Ele até mesmo cometeu um deslize, praticamente admitindo. Simplesmente não conseguimos condená-lo. Além disso, ele é o principal responsável pelo massacre Uchiha, que reduziu o poder de Konoha pela metade. Some isso ao sequestro de Konohamaru e ao plano de usá-lo como cobaia para o estilo madeira. Não importa quais contribuições Danzou tenha feito, elas não justificam tantos crimes. Ele merece a punição mais severa. Quando Hiruzen terminou, o escritório ficou em silêncio. Koharu e Omura trocaram olhares, suas expressões conflitantes. Sim, Danzou havia contribuído para Konoha. Sim, eles compartilharam anos de camaradagem. Da perspectiva da alta liderança, a resposta era óbvia. Mas pessoalmente foi difícil votar pela execução de Danzou. Um silêncio tenso pairou sobre o escritório do Hokage, tão denso que chegava a ser sufocante. Orochimaru observava ansiosamente. Aquela era uma oportunidade de ouro. Se não conseguissem se livrar de Danzou de uma vez por todas, talvez nunca mais houvesse outra. Tendo sido queimado, Danzou seria mais cauteloso do que nunca. Embora seu rosto permanecesse impassível, a mente de Orochimaru trabalhava a mil, tentando pensar em como chutar Danzou, que já estava pendurado na beira do precipício, direto para fora dele. Ele não demorou muito para elaborar um plano. Sensei, conselheiros, posso intervir? Perguntou ele. Hiruzen inclinou levemente a cabeça. Vá em frente. Orochimaru olhou para os três com um tom firme, porém urgente. Além de ser neto do sensei e o futuro de Konoha, Konohamaru também é aluno de Senshi. Ele fez uma pausa por um momento e continuou. Todas as nossas colaborações com Senshi são imensamente valiosas para Konoha. Nosso futuro reside em construir laços mais fortes com Senshi, para garantir benefícios ainda maiores para a aldeia. No entanto, Lord Danzou, como conselheiro Hokage, ousou tocar no aluno de Senshi sem aviso prévio. Isso pode prejudicar gravemente o relacionamento de Konoha com Lord Senshi, comprometendo nossos planos de longo prazo. Foi um golpe calculado com precisão, e atingiu o alvo.
As iniciativas de cooperação de Konoha com Senshi trouxeram ganhos enormes para a vila, algo que os cidadãos comuns talvez não percebessem completamente, mas que Hiruzen, Koharu e Omura entendiam muito bem. E Orochimaru estava certo. Lidar mal com esse fiasco poderia destruir a amizade deles com Senshi. Com base nas informações que haviam reunido, Senshi atribuía grande importância aos membros de seu grupo mercenário e a seus alunos. Todos eram partes integrantes de seus interesses corporativos. Prejudicá-los diretamente minaria os interesses pessoais de Senshi. Como se Senshi fosse alguém com quem se deva brincar, pensou Orochimaru com uma risada fria e contida. Ele é o shinobi mais forte do mundo atualmente. Temos sorte de que ele não saia por aí procurando brigas. Provocá-lo é praticamente pedir para ser morto. Ao ouvirem as palavras de Orochimaru, Koharu e Omura só conseguiram suspirar profundamente. Danzou sempre agiu com flagrante desrespeito às consequências. Mas no mundo shinobi atual, passando pela maior turbulência em décadas, todas as outras vilas estavam tentando fortalecer os laços com Senshi. Entre as 5 grandes vilas shinobi, até mesmo Meiterum, a Mizukage de Kirigakure, deixou de lado o prestígio de ser Kage para se tornar amiga de Senshi. Enquanto isso, o pessoal musculoso de Komogakure também estava fazendo todo tipo de esforço para construir um relacionamento com ele. Danzou, por outro lado, parecia insatisfeito com a amizade excessiva entre Konoha e Senshi, e chegou a atacar o aluno de Senshi. Se ele queria o domínio da madeira agora, talvez da próxima vez planejasse atacar Sasuke Uchiha ou Karin Uzumaki pelo Sharingan. O lembrete de Orochimaru foi essencial. Caso contrário, se Danzou realmente causasse um desastre irreparável algum dia, ninguém poderia dizer que não havia sido avisado. Koharu e Omura não hesitaram mais e trocaram um olhar, ambas assentindo com dificuldade. Koharu se pronunciou. Considerando as contribuições de Danzou para Konoha, vamos ao menos encerrar as coisas rapidamente para ele. Podemos dizer que ao resgatar Konohamaru, ele morreu pelas mãos de um shinobi inimigo de uma nação hostil, dando-lhe uma saída digna. Omura acrescentou, mas além de nós 3, precisamos de um número suficiente de Anbu de elite à disposição. Se ele não sair com dignidade, nós o faremos sair à força. Capítulo 164. Hiruzen Sarutobi assentiu em concordância com os 2 conselheiros de Konoha. Naquele instante, Orochimaru finalmente sentiu um enorme peso sair de seus ombros. Ainda bem que lidei com isso da maneira certa, pensou Orochimaru. Caso contrário, Danzou teria me arrastado para o fundo do poço, me trazendo consigo vários de seus segredos sujos, e arruinando completamente meus negócios em Konoha. Assim que Hiruzen Sarutobi e os conselheiros tomaram uma decisão, um grande número de Anbu de elite se reuniu rapidamente para emitir o veredito final sobre Danzou. Entretanto, na base da raiz, Danzou andava de um lado para o outro, bengala na mão com uma expressão preocupada. Do lugar onde ele estava, a elite da Anbu havia recentemente revirado a vila inteira em busca de Konohamaru, mas ainda não o tinham encontrado. Isso significa que a Anbu provavelmente expandirá sua busca em seguida, raciocinou Danzou. Ele planejava que alguns agentes da raiz se disfarçassem de equipes de busca da Anbu para tirar Konohamaru da vila sem que ele percebesse. Mas depois que eu libertar Konohamaru, com quem devo me aliar para desvendar os segredos de sua liberação de madeira? Pensou ele, imerso em pensamentos. Após refletir sobre o assunto, Danzou percebeu que, na verdade, eram 2 tarefas distintas. Embora Orochimaru provavelmente esteja com muito medo de me trair, já que se eu o acusar de cumplicidade, isso arruinaria seu futuro, Danzou zombou internamente. A verdade é que ele esteve envolvido em muitas das minhas ações. Não há como ele negar tudo. Mesmo assim, se Orochimaru perder a cabeça e der a entender que Konohamaru está do meu lado, estarei em maus lençóis, disse Danzou para si mesmo, ficando ainda mais vigilante. Então agora preciso tirar Konohamaru de Konoha primeiro, e depois encontrar alguém para me ajudar a dominar a liberação de madeira. Um brilho cruel reluziu em seus olhos. Dito isso, ele golpeou o chão 2 vezes com sua bengala. Tum, tum. 2 shinobi da raiz apareceram instantaneamente à sua frente através da técnica de cintilação corporal. Lord Danzou, quais são as suas ordens? Perguntaram respeitosamente. Em voz baixa, Danzou disse, seguindo nosso plano anterior, façam com que um esquadrão da raiz se disfarce de Anbu e leve nosso alvo para a Terra dos Rios. Eles hesitaram um pouco ao ouvir isso. Eles sabiam que o alvo era Konohamaru. Se o tirassem de Konohas escondidas, ele seria basicamente tratado como material de pesquisa descartável, algo longe do ideal. Inicialmente eles presumiram que Lord Danzou usaria Konohamaru para assumir a liderança de Konoha e guiar a vila rumo a um futuro mais promissor. Percebendo a hesitação deles, Danzou disse categoricamente, os outros ninjas de Konoha são como as folhas da grande árvore da nossa vila, aproveitando a luz do sol. Nós somos as raízes, enterradas na escuridão, absorvendo os nutrientes que mantêm essa árvore majestosa viva. Quando finalmente dominarmos a liberação de madeira, Konoha será capaz de produzir usuários da liberação de madeira em massa, elevando nosso poder a níveis estratosféricos até nos tornarmos incomparáveis no mundo ninja. Para um objetivo tão grandioso, certos sacrifícios são necessários. Tudo é por Konoha. Ao ouvir isso, os 2 shinobi da raiz se puseram em posição de sentido e responderam, entendido, tudo por Konoha. Sim, deixar Konohamaru crescer livremente certamente ajudaria Konoha no futuro. Mas se o usassem como matéria-prima para a pesquisa de liberação de madeira, Konoha poderia um dia produzir usuários de liberação de madeira em massa. Um prêmio ainda maior. Lord Danzou já havia colaborado com Orochimaru em pesquisas sobre o modo de liberação de madeira anos atrás, obtendo um sucesso surpreendente.
Com esse sucesso, o conhecimento acumulado e o potencial quase perfeito de Konohamaru, dominar completamente a liberação de madeira era apenas uma questão de tempo. Assim que Lord Danzou pôs as mãos no estilo madeira, ele pôde usar essa vantagem para subir ao topo da estrutura de poder de Konoha, treinando ondas de ninjas poderosos com o estilo madeira para a vila. Com o passar do tempo, o poder geral de Konoha continuou a aumentar, até que ela passou a governar todo o mundo shinobi, sem que nenhuma vila fosse capaz de ameaçá-la. Assim, considerando o panorama geral, sacrificar Konohamaru pareceu um passo necessário. Os 2 membros da raiz partiram imediatamente, seguindo seu plano de expulsar Konohamaru. Mas quando estavam prestes a sair do escritório de Danzou, uma voz fria rosnou. "Pare aí! Você não vai a lugar nenhum." Era Hiruzen Sarutobi. Atrás dele estavam Koharu Tatani de um lado e Omura Mitokado do outro, ambas com semblantes solenes. Eles tinham ouvido cada palavra da conversa de Danzou com os 2 membros da raiz. Embora Danzou nunca tenha mencionado Konohamaru pelo nome, os 3 sabiam exatamente de quem estavam falando. Considerando o depoimento de Orochimaru, isso já era mais do que plausível. Agora, tendo ouvido isso diretamente de Danzou, eles basicamente tinham provas irrefutáveis de que ele havia arquitetado o sequestro de Konohamaru. O plano de Danzou era usar Konohamaru como cobaia para decifrar a liberação de madeira. Mesmo que não tenham dito Konohamaru explicitamente, era óbvio que se tratava dele. O aparecimento repentino de Hiruzen e dos conselheiros deixou Danzou perplexo, embora ele mantivesse o rosto impassível. Com o senho franzido, ele disse irritado: "Então a base raiz virou um mercado negro agora? Hoje os Zambu já reviraram este lugar de cabeça para baixo, e eu cooperei totalmente. O resultado? Nada. Não encontraram uma única pista sobre Konohamaru. E agora vocês simplesmente invadem aqui de novo. Gostariam de se explicar? Sem provas suficientes, Danzou pode tê-los intimidado com palavras semelhantes antes. Mas agora eles já tinham depoimentos e outras provas. Além disso, a conversa de Danzou com seus subordinados mostrou que Konohamaru ainda estava em Konoha, daí o plano de transferi-lo para outro lugar. Enquanto Konohamaru estivesse na vila, não importava o quão bem Danzou o escondesse, o tempo tornaria inevitável que Anbu o encontrasse. Hiruzen decidiu que já tinha chegado ao fim das brincadeiras. Sem perder tempo, ele encarou Danzou com um olhar gélido e perguntou: "Danzou, por que você orquestrou o sequestro de Konohamaru? Você admite sua culpa?" Danzou explodiu. "Mentiras. Hiruzen, não me acuse do nada. Quando foi que eu sequestrei o Konohamaru?" Hiruzen zombou. "Não faz muito tempo, Orochimaru viu pessoalmente Konohamaru em suas mãos. Você ainda pretende negar isso?" Assim que ele terminou de falar, Orochimaru deu um passo à frente, saindo da multidão e parando atrás de Hiruzen. Sua chegada atingiu Danzou como um golpe de martelo. No instante em que Danzou pôs os olhos em Orochimaru, suas pupilas se contraíram. Ele jamais imaginou que Orochimaru realmente arrastaria os 2 para esse caminho. Mas o que Danzou não percebeu foi que Orochimaru tinha feito ainda mais nos bastidores. Ele já havia avisado o F3 de Konoha, inocentando-se completamente. Mesmo que Danzou decidisse fazer uma revelação bombástica, eles pensariam que era apenas seu último ato desesperado. Nesse momento, Danzou estava praticamente fervendo de raiva. Ele havia jogado suas cartas errado. Em sua mente, era uma loucura que Orochimaru fizesse algo que os machucasse. Aquele não era o Orochimaru que ele conhecia. Mas a raiva e o arrependimento não valiam nada naquele momento. Ele precisava descobrir como sobreviver a isso. Naquele instante, todos notaram uma pequena cobra deslizando pelo chão em direção à mão de Orochimaru, como se estivesse entregando uma mensagem. Orochimaru deu um sorriso ameaçador, olhando para Danzou com um tom zombeteiro. "Lord Danzou, eu sei onde Konohamaru está." Ele fez uma pausa e acrescentou: "Quando você me pediu para ser seu parceiro antes, imaginei que se eu dissesse não, você ia querer se vingar mais cedo ou mais tarde. Então, secretamente, invoquei uma pequena cobra para te seguir. Chegamos até aqui, e você ainda quer continuar negando?" É claro que Orochimaru estava inventando tudo isso. Ele tinha acabado de soltar aquela cobrinha quando entrou na base da raiz. Mas Danzou não tinha como saber a verdade. E como previsto, o rosto de Danzou empalideceu imediatamente. Ele não tinha ideia se Orochimaru estava blefando. Na verdade, ele não havia verificado minuciosamente onde Konohamaru estava escondido. Afinal, a vila estava procurando sem parar, então ele tentou manter o contato ao mínimo para evitar ser pego. Ele jamais imaginaria que Orochimaru seria tão implacável. Mesmo assim, Danzou não confessaria. Ele bufou com um olhar frio. "Bobagem. Nem te vi ultimamente. Não faço ideia do que você está falando." Hiruzen ignorou os protestos de Danzou e disse diretamente a Orochimaru: "Orochimaru, traga Konohamaru aqui e esclareça todas as dúvidas." Ele ficou perplexo. Aquela cobra era apenas para enfeitar. Ele realmente não tinha ideia de onde Konohamaru estava. Ele e Danzou mal interagiram, então, mesmo com suas habilidades, não havia como ele ter conseguido colocar uma cobra rastreadora em Danzou sem que ele percebesse. Especialmente considerando a força quase de um Kage que Danzou possuía. Mas o espetáculo já tinha começado, então Orochimaru teve que seguir em frente. Ele decidiu fingir que ia procurar Konohamaru. De qualquer forma, ele estava em uma posição mais forte, então duvidava que Danzou pudesse reverter a situação. Entretanto, Danzou estava perdendo o controle. Por um lado, Hiruzen e os conselheiros o ouviram conversando com seus homens. Por outro, ele de fato procurou Orochimaru em busca de ajuda, então Orochimaru poderia facilmente testemunhar contra ele. O pior de tudo é que Konohamaru ainda estava em Konoha. Ele não havia sido transferido a tempo. Independentemente de Orochimaru o ter trazido ou de os Zambu o terem encontrado mais tarde, Konohamaru conseguiu identificar Danzou como sequestrador. Mesmo assim, Danzou se recusou a recuar.
Olhando para Orochimaru com um olhar quase frenético, ele disse, Hiruzen, este é o plano de Orochimaru para me matar pelas mãos de outra pessoa. Ele e eu temos um monte de acordos obscuros. Ele me quer morto para que os segredos permaneçam enterrados. Ao ouvir isso, Hiruzen Sarutobi explodiu. Chega, Danzou. Já imaginávamos que você chegaria a esse ponto. Chegamos até aqui, e você ainda tenta culpar Orochimaru pelos seus crimes? Se você não vai preservar ao menos um pouco de dignidade, então nós faremos isso por você. Danzou estava igualmente furioso. Atribuir a culpa a Orochimaru? Na opinião dele, Orochimaru era completamente negro por dentro e por fora. Mas ele não tinha mais tempo para discutir. Hiruzen, Koharu, Omura, Orochimaru e o restante da elite da Anbu estavam todos preparados para derrotá-lo. Diante de tantos shinobi poderosos, Danzou sabia que morreria em pouco tempo. Mas naquele momento crítico, uma silhueta surgiu das sombras, um jovem, de braços cruzados, encostado preguiçosamente em uma parede, falando com um ar displicente. Desculpe, mas você não pode matar Danzou. Ele é meu cliente, então tenho que mantê-lo vivo. Todos ficaram estupefatos. Não admira que Danzou tenha agido com tanta ousadia. Ele já havia comprado um seguro de Senshi. Com Senshi garantindo sua vida, ele era basicamente imortal, a menos que morresse de causas naturais. Orochimaru ficou sem palavras. Ele achava que tinha vantagem, mas acabou descobrindo que Danzou o havia enganado. Essa raposa velha tinha feito um seguro com o Senshi. Quem poderia matá-la agora? Até mesmo Danzou entrou em pânico quando Hiruzen e os outros estavam prestes a atacar, sabendo que ele e a Raiz não conseguiriam lutar contra a vila inteira. Mas então ele se lembrou do seguro que havia comprado de Senshi, e todo aquele medo desapareceu. Quem poderia matá-lo? Quem ousaria? Livre do perigo mortal, Danzou gargalhou loucamente. Quem se atreve a me matar? Quem se atreve? Quem se atreve? Aquela arrogância insana enfureceu o F3 de Konoha, mas eles realmente não conseguiram matá-lo. Com base nas informações que possuíam, Senshi provavelmente tinha poder suficiente para derrotar até mesmo ninjas de nível Kage instantaneamente. Embora fosse apenas um clone de Senshi com a habilidade Liberação de Madeira, a alta cúpula de Konoha não ousou provocá-lo. Eles não podiam se dar ao luxo de interromper a sequência de missões perfeitas de Senshi. Então, por enquanto, tiveram que engolir sua fúria. Mas quando Hiruzen e os outros já estavam sem saber o que fazer, o clone de Senshi, com sua liberação de madeira, tossiu levemente e falou novamente. Olha, eu só preciso garantir que Danzou continue vivo. Isso significa que ele precisa continuar respirando, se é que você me entende. Eles ficaram atônitos a princípio, mas depois entenderam. Então, naquela vez em que Danzou foi espancado quase até a morte e deixado na porta do hospital, ele não chegou lá cambaleando por conta própria. Ele tinha o seguro de Senshi, que garantia sua sobrevivência. Juntando as peças, Hiruzen e os demais não hesitaram mais. Muito bem, pessoal, vamos resolver isso. Podemos dar a ele um desfecho amigável, deixando-o quase morto e depois jogando-o na prisão de Konoha para tratamento, disse Hiruzen, e antes que terminasse de falar, avançou em direção a Danzou como uma flecha disparada. Os outros se juntaram a eles rapidamente, atacando Danzou simultaneamente. Ao mesmo tempo, vários shinobi da raiz tentaram intervir, mas Hiruzen rapidamente ordenou. Como Kage, ordeno que todos os ninjas da raiz recuem. Danzou é o único responsável por esses crimes. Os demais receberam tratamento mais brando. Ao ouvir a ordem do Hokage, o ninja da raiz congelou, sem saber o que fazer. Mas logo perceberam que não tinham ordens diretas de Danzou. Ele foi imediatamente dominado e ficou sem palavras, então não havia ninguém para lhes dizer para revidar. Eles passaram a seguir as ordens de Hiruzen. Danzou foi espancado até sangrar, incapaz de proferir uma única ordem. Ao ver os ninjas da raiz parados ali, ele ferveu de raiva por dentro. Todos se voltaram contra mim. Nem mesmo a raiz está seguindo minhas ordens. E eles não movem um dedo para ajudar enquanto Hiruzen e os outros fazem isso comigo? Sua raiva não durou muito. Hiruzen e os outros o atacaram como uma tempestade violenta, implacáveis e impiedosos. Até mesmo Danzou, o saco de pancadas humano por excelência, acabou desmaiando. Quando acordasse de novo, se encontraria atrás das grades em vez de livre. Com Danzou à beira da morte, Senshi disse rapidamente, ok, já chega. Ele está praticamente a um suspiro da morte, alguém chame os paramédicos. Senshi já estava acostumado com esse tipo de coisa. Da última vez, Danzou apanhou da mesma forma e acabou hospitalizado por um tempo antes de voltar a causar problemas. Ao ouvir as palavras de Senshi, Hiruzen ordenou, tranquem Danzou na prisão de Konoha. Mandem que a unidade médica o trate lá. Assim que Hiruzen deu a ordem, a Anbu imediatamente removeu o corpo inconsciente de Danzou. Outro membro da Anbu correu para chamar os médicos para tratá-lo na prisão. Enquanto os Anbu estavam ocupados, Hiruzen voltou-se novamente para os ninjas da raiz. Reúnam todos os membros da raiz aqui, preciso falar com todos vocês. Ao ouvirem isso, rapidamente reuniram todos. Com Danzou atrás das grades, a raiz obviamente ficaria sob o comando direto do Hokage. A raiz agiu rapidamente. Em pouco tempo todos estavam reunidos diante de Hiruzen Sarutobi. Ele lançou um olhar severo sobre o grupo e disse, o que eu disse antes permanece válido, para sempre. Danzou é o principal responsável por todos os seus crimes. Qualquer ninja da raiz envolvido será tratado com leniência ou simplesmente ignorado. Ele fez uma pausa e continuou. Agora, tragam Konohamaru aqui e cooperem com a Anbu na investigação. Ao ouvirem isso, os ninjas da raiz suspiraram de alívio. Embora o maldito selo de erradicação da língua os impedisse de revelar segredos, eles não eram idiotas. Por muito tempo, a raiz trabalhou sob a política de que a missão importa mais do que tudo, mesmo que isso significasse sacrificar pessoas inocentes. Essa abordagem já era questionável desde o início, e as empreitadas mais recentes de Danzou haviam terminado em fracasso, como roubar 1 bilhão de ryu do tesouro e não obter nada em troca, ou sequestrar Konohamaru e causar o caos sem nenhum ganho real.
Coisas desse tipo já haviam acontecido repetidamente ao longo da história da Raiz. Com Danzou preso, os ninjas da Raiz estavam compreensivelmente apreensivos sobre o que aconteceria com eles. Enquanto alguns deles foram buscar Konohamaru, o F3 de Konoha se afastou para discutir o futuro da Raiz. Hiruzen não expressou sua opinião de imediato, mas olhou para Koharu e Omura. Alguma ideia de como lidar com a Raiz agora? Após pensar por um momento, Koharu disse, vamos fundir a Raiz com a Anbu sob o comando direto do Hokage. Na visão dela, Danzou havia transformado o Shinobi da Raiz em forças de elite, e fundi-los com a Anbu os ajudaria a servir Konoha de forma mais eficaz. Omura hesitou e então disse, pode não funcionar. A Anbu tem suas próprias missões, e a Raiz também tem um papel. Algumas tarefas que Shinobi comuns, ou mesmo membros da Anbu, não conseguem realizar são mais adequadas para a Raiz. Todos ali sabiam exatamente de que tipo de tarefas ele estava falando, missões secretas necessárias para manter a estabilidade da aldeia, embora elas nunca viessem à tona. Assim que Omura terminou, Hiruzen olhou para Orochimaru, que estava no meio da multidão, depois se virou para Koharu e Omura e disse, que tal deixar Orochimaru assumir o comando da Raiz? Koharu e Omura refletiram sobre isso. Em termos de astúcia, Orochimaru era pelo menos tão astuto quanto Danzou, talvez até mais, e ainda tinha espaço para evoluir. Quanto à força, ele era definitivamente mais forte. Em termos de gestão, se Minato não tivesse sido tão excepcional no passado, Orochimaru poderia ter se tornado Hokage, governando toda a vila. E quanto à lealdade, depois de observar Orochimaru por tanto tempo, além desses eventos recentes, eles viram que ele era absolutamente dedicado a Konoha. Mesmo que Danzou tenha tentado uma confissão final culpando Orochimaru por metade dos problemas, Orochimaru ainda o entregou, o que diz muito sobre sua lealdade. De modo geral, Orochimaru era simplesmente melhor que Danzou em praticamente todas as categorias. Portanto, colocar Orochimaru no comando da Raiz pareceu a melhor opção. Após ponderarem cuidadosamente, Hiruzen, Koharu e Omura confirmaram que não tinham objeções e expressaram suas opiniões. Hiruzen falou primeiro, acho que tornar Orochimaru o líder da Raiz é a nossa melhor opção no momento. Koharu hesitou antes de dizer, a Raiz é uma responsabilidade enorme com muito poder. Deixe Orochimaru liderá-la por um tempo, como um teste. Ela achava que Orochimaru era uma boa escolha, mas a Raiz era extremamente importante para Konoha, então ela não podia confiar totalmente nele de imediato. Omura sentiu levemente. Não vejo problema em Orochimaru assumir o poder, mas precisamos de uma supervisão adequada para que nada dê errado na transição e ele não acabe seguindo o caminho de Danzou. Após todo esse tempo, Hiruzen Sarutobi estava bastante impressionado com seu pupilo Orochimaru. Koharu e Omura também valorizavam Orochimaru, mas mantinham-se cautelosos. Como ninguém se opôs, ficou decidido que Orochimaru se tornaria o líder da Raiz. Assim que terminaram de conversar, chamaram Orochimaru. Ele estava se sentindo muito bem. A queda de Danzou diminuiu consideravelmente o risco de que o próprio Orochimaru fosse arrastado para o mesmo destino. Mas ele ainda estava curioso para saber por que Hiruzen e os dois conselheiros o haviam convocado agora. Aproximando-se dos três, Orochimaru perguntou educadamente, Sensei e conselheiros precisam de algo da minha parte? Hiruzen acenou com a mão, parecendo bastante satisfeito. Orochimaru, conversamos e decidimos nomeá-lo o novo líder da Raiz. De agora em diante, você comandará a base da Raiz e todos os seus membros. Mas para qualquer missão importante da Raiz, você precisa me avisar e obter minha aprovação primeiro. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 165. No instante em que Hiruzen Sarutobi terminou de falar, Orochimaru sentiu uma onda de excitação incontrolável. A Raiz, sendo um dos departamentos principais de Konoha, possuía uma quantidade incrível de recursos. Mantinha seu próprio sistema de treinamento de talentos e instalações totalmente equipadas, além de ostentar uma sede gigantesca. Tudo isso era exatamente o que ele havia sonhado. Orochimaru conhecia a Raiz por dentro e por fora. Ele costumava fazer parte disso, trabalhando ao lado de Aburame Tatsuma como guarda-costas de Danzou. As incríveis habilidades de infiltração de Tatsuma ainda estavam gravadas na mente de Orochimaru. Além disso, seu braço direito agora, a Kabuto Yakushi, era um shinobi excepcional treinado pela Raiz. É verdade, Danzou perdeu feio dessa vez. Mas a Raiz, na qual ele investiu metade da sua vida, ainda estava repleta de talento. Além de Aburame Tatsuma, havia shinobi de elite como Aburame Torune, Yamanaka Fu, Yu, Tanuki Shigaraki e outros com habilidades especiais. Agora todas aquelas pessoas talentosas, e todos os recursos da Raiz, pertenciam a ele. Isso significava que ele tinha um palco muito maior para dar vazão às suas ambições. Diante da oferta de Hiruzen Sarutobi, Orochimaru não hesitou nem por um segundo. Ele a aceitou formalmente. Sob o olhar atento do F3 de Konoha, ele se endireitou e falou com firmeza, Sensei, conselheiros, não se preocupem. Farei tudo o que puder para desenvolver a Raiz e continuar contribuindo para Konoha. Hiruzen Sarutobi e os outros dois assentiram com leve alívio no rosto. Eles já haviam concordado em deixar Orochimaru tentar administrar a Raiz por um tempo. Se desse certo, ele assumiria o comando total no futuro. Mas Orochimaru ainda não estava satisfeito. Aproveitando o momento favorável, ele apresentou uma ideia bem elaborada. Sensei, anos atrás eu fiz uma pesquisa em um dos laboratórios da Raiz. Agora que estou gerenciando a Raiz, que tal fundir meu laboratório pessoal com as instalações da Raiz para que possamos aproveitar melhor nossos recursos? Ele propôs isso em parte para evitar que as pessoas o acusassem de usar sua nova posição para ganho pessoal e em parte para maximizar os recursos da Raiz para seus próprios experimentos.
Afinal de contas, a raiz era propriedade de Konoha, não seu playground pessoal. Hiruzen não respondeu imediatamente. Ele olhou para Koharu e Omura. Koharu franziu ligeiramente a testa e então disse pensativamente: unir as duas não deve ser um problema. Podemos testar por enquanto. Se surgirem problemas mais tarde, podemos fazer ajustes. Omura sentiu em concordância. Concordo com Koharu. Mas como Orochimaru acabou de assumir o controle da raiz, precisamos ficar de olho na situação por um tempo para garantir que nada se desestabilize. Ao ouvir isso, Orochimaru não pôde deixar de dar um sorriso irônico por dentro. Omura dava a entender que estava agindo no melhor interesse de Orochimaru, mas na verdade estava demonstrando que eles ainda não confiavam totalmente nele. Ainda assim, ele não se importou. Ele era totalmente diferente de Danzou. Danzou estava totalmente focado em tomar o poder, querendo o cargo de Hokage para realizar suas próprias ambições. Orochimaru apenas queria usar a mão de obra e os recursos da raiz para pesquisa. Seja para criar o elixir do chakra eterno ou para estudar o vírus da luz negra, ele precisava de muita mão de obra e financiamento. Com a ajuda da raiz, ele e Kabuto poderiam deixar de lado as tarefas burocráticas e manter o foco na pesquisa propriamente dita. Essa comodidade era exatamente o que ele procurava. Finalmente, Hiruzen Sarutobi tomou a decisão. Muito bem, vamos fundir seu laboratório com a raiz por enquanto e ver como funciona. Ao ouvir isso, Orochimaru ficou radiante. Na manhã seguinte, bem cedo, Hiruzen Sarutobi levou Konohamaru de volta ao território do clã Sarutobi. Assim que Konohamaru estava em segurança, as consequências do sequestro começaram discretamente. Durante a noite, a notícia se espalhou por toda Konoha e os moradores souberam que Konohamaru havia sido resgatado ileso. Mas em relação à força hostil por trás de tudo isso, nem o aldeão comum nem a maioria dos ninjas sabiam de nada. A versão oficial era de que se tratava de assuntos confidenciais da aldeia e que os detalhes seriam divulgados no momento oportuno. Mantiveram a situação vaga porque os três principais líderes de Konoha ainda não haviam decidido como lidar com Danzou. Claro, eles poderiam anunciar a verdade, expondo o plano de Danzou, mas isso certamente mergulharia a vila no caos. Afinal, Danzou era um conselheiro Hokage que havia feito algo insano o suficiente para potencialmente destruir o futuro de Konoha. Se a notícia se espalhasse, os aldeões e shinobi perderiam a fé nos superiores, e nações inimigas poderiam aproveitar a oportunidade para causar problemas. Então, naquele momento, o plano era manter Danzou preso e esperar por um momento melhor para dizer publicamente: o conselheiro Hokage e fundador da raiz, Danzou, está se afastando devido a problemas de saúde, e Orochimaru assumirá seu lugar. Dessa forma, embora a verdade permanecesse oculta por enquanto, o choque do sequestro de Konohamaru seria amenizado ao máximo. Embora os aldeões e alguns ninjas estivessem naturalmente curiosos para saber quem estava realmente por trás do incidente, eles não conseguiram obter nenhuma informação do Zambu ou da raiz. O terceiro Hokage proibiu que alguém vazasse detalhes, então a verdade permaneceu selada e a especulação nunca passou da fase de rumor. Enquanto isso, os figurões e os aldeões permaneciam focados no sequestro em si. Orochimaru, o novo líder da raiz de Konoha, não se importava nem um pouco. Tudo o que ele queria agora era usar plenamente os recursos da raiz deixados por Danzou e dar continuidade à sua pesquisa. Na sede da raiz, dentro do salão principal, Orochimaru estava de pé diante de toda a multidão da raiz, com Kabuto respeitosamente atrás dele. A maioria dos membros da raiz tinha olhares frios, e alguns pareciam francamente hostis. Para quem vê de fora, a raiz pode parecer uma divisão sombria e violenta, mas esses membros acreditavam piamente que estavam defendendo Konoha em segredo. Orochimaru já havia feito parte da raiz, mas saiu por razões desconhecidas, embora tenha continuado a colaborar com Danzou. Ele sabia muito bem que após anos de lavagem cerebral por Danzou, os ninjas da raiz estavam completamente sob o controle de Danzou. Mesmo com Danzou na prisão, a lealdade deles não havia mudado. Em circunstâncias extremas, eles poderiam até tentar libertá-lo da prisão de Konoha. Mas agora que Orochimaru estava no comando, ele não permitiria que isso acontecesse. Ele havia assumido o controle da raiz para usar seus recursos em seus experimentos, não para seguir o legado de Danzou ou assumir a culpa por ele. Então ele planejou medidas especiais para reformular completamente o funcionamento da raiz. Seus olhos percorreram-nos, com um sorriso leve e significativo no rosto. No salão principal da raiz, a tensão foi aumentando até que finalmente alguém quebrou o silêncio. Era Burami Tatsuma, que havia servido ao lado de Orochimaru como guarda-costas de Danzou no passado. Ele usava uma capa preta e óculos escuros que escondiam seus olhos, com 3 tatuagens retangulares empilhadas na bochecha direita. Se Orochimaru não tivesse sido enviado de paraquedas pela liderança de Konoha, Tatsuma teria sido o principal candidato para substituir Danzou após sua prisão. Mas naquele momento, ele não estava tentando tomar o poder. Ele só queria que a raiz permanecesse fiel à visão de Danzou, continuando seu papel como guardiã invisível de Konoha. Ele olhou para Orochimaru, falando com calma, mas com firmeza: Lorde Orochimaru, Danzou criou um sistema quase perfeito para as operações da raiz. A menos que haja uma emergência, gostaria que mantivesse a raiz funcionando da maneira como Danzou a estabeleceu. Assim que ele disse isso, todos os membros da raiz presentes no salão fixaram seus olhares em Orochimaru. Algumas eram francamente frias, outras insinuavam uma agressividade velada, mas todas demonstravam uma recusa em aceitá-lo. Eles queriam que Orochimaru deixasse o sistema de Danzou intacto. Basicamente, eles esperavam que ele apenas mantivesse um título vago, permitindo que continuassem seguindo as instruções de Danzou sem interferência. Seus olhos eram gélidos, como se o advertissem silenciosamente. Não importa o que você diga, terá que aceitar nossos termos. Isso fez com que Kabuto, que estava atrás de Orochimaru, se enfurecesse instantaneamente. Como ousa falar assim com seu novo líder? Não se esqueça, Lorde Orochimaru está no comando da raiz.
Ele disparou furioso. Mas o povo raiz zombou dele. Para eles, Orochimaru e Kabuto podiam até ter feito parte da raiz um dia, mas agora eram vistos como uma desgraça. Eles não tinham autoridade ali. Diante da provocação, porém, Orochimaru não perdeu a calma, simplesmente fez um gesto para que Kabuto se acalmasse. Um sorriso gélido surgiu em seus lábios. Manter a raiz funcionando na configuração do Danzou não é problema, disse ele em voz baixa. Ao ouvir isso, Tatsuma e os outros ninjas da raiz pararam. Até mesmo Kabuto pareceu surpreso, mas essa surpresa durou apenas um segundo. O pescoço de Orochimaru se estendeu como de uma serpente negra flexível e, num instante, cravou suas presas no pescoço de Tatsuma. Por mais habilidoso que Tatsuma fosse, ele não teve tempo de reagir. Num piscar de olhos, uma marca da maldição negra, composta por 3 formas crescentes, se formou em seu pescoço. Todos no salão pararam e olharam incrédulos. Orochimaru recuou o pescoço calmamente, ainda sorrindo como se nada de grave tivesse acontecido. Contudo, um brilho perigoso cintilou em seus olhos. No salão principal da raiz, a tensão aumentou repentinamente. Com a marca da maldição de Orochimaru agora incrustada em seu corpo, Tatsuma permaneceu imóvel, como se estivesse preso por correntes invisíveis. Aquela cena enfureceu os outros membros da raiz, que começaram a gritar com Orochimaru. Orochimaru, como ousa atacar Lord Tatsuma? Vamos reportar isso ao Hokage imediatamente. Libertem-no agora ou não ficaremos de braços cruzados. Orochimaru, o que você acabou de fazer com ele? Mas Orochimaru ignorou as perguntas raivosas deles e fez seu próximo movimento. Para impedi-los de dar continuidade à vontade de Danzou, ou de instigar o caos que pudesse ser atribuído a ele, ele precisava atacar primeiro. Usando o poder da marca, ele subjugou cada shinobi da raiz por sua vez. Ele já tinha um plano para controlar a raiz. Primeiro, usar marcas da maldição para subjugá-los. Segundo, fazer uma lavagem cerebral neles. E por fim, guiá-los para ajudá-lo em seus negócios no grande distrito das serpentes, basicamente transformando a raiz em sua própria força de trabalho de pesquisa. Sob tal controle, mesmo que cada ninja da raiz possuísse habilidades únicas, eles não conseguiam lidar com o poder de Orochimaru. Se alguém tão capaz quanto Tatsuma caiu tão facilmente, como os outros poderiam reagir? Como um dos Sannin lendários, Orochimaru era absurdamente forte e havia recebido certas aulas particulares, que lhe davam uma vantagem contra a qual nenhum deles conseguia se opor. Com a ajuda de Kabuto, ele rapidamente colocou uma marca da maldição em todas as pessoas ali presentes. Em pouco tempo, todo o salão estava repleto de shinobi imóveis como estátuas. Deles estas marcas como uma forma de restrição e também como um presente, disse Orochimaru friamente examinando-as. Então, virou-se para Kabuto. Kabuto, dê a eles uma breve explicação sobre as marcas da maldição. Sim, Lord Orochimaru. Kabuto assentiu com a cabeça, depois se virou para os membros da raiz e começou a explicar. Essas marcas têm efeitos extremamente poderosos. Uma vez ativadas, você entra no estágio 1 da transformação da marca. Marcas negras se espalham pelo seu corpo, e sua velocidade, força e chakra se multiplicam. Em uma emergência você pode usá-las para sair de apuros. Apesar de odiarem Orochimaru, tiveram que admitir, depois de ouvirem Kabuto, que a marca da maldição não era totalmente inútil. Após um momento de silêncio, Aburame Tatsuma encarou Kabuto com um olhar severo e disse: Você só mencionou a primeira transformação. A marca da maldição tem mais alguma coisa a oferecer? Por dentro, seu ódio por Orochimaru fervia. Ele acabará de ser pego de surpresa e derrotado. Mas também percebeu que Orochimaru era muito mais forte do que ele. Diante de uma diferença tão grande, ele não teve escolha a não ser continuar jogando por enquanto. A pergunta dele também despertou o interesse dos outros. Todos eles estavam presos à marca da maldição. Estavam desesperados para aprender mais, na esperança de encontrar alguma fraqueza nela algum dia. Kabuto assentiu. Não se trata de apenas um estágio. Logo no início, ao tomar uma pílula do despertar da mente, você pode ativar a força ou estágio 2. Nessa forma, seu corpo sofre mutações. Talvez você desenvolva membros semelhantes a asas ou uma cauda, enquanto sua velocidade, força e poder de chakra aumentam ainda mais, muito além do estágio 1. Essa revelação chocou os membros da raiz. Dobrar os poderes era quase uma loucura. Mas após um momento de surpresa, eles se acalmaram novamente. Sem dúvida, o efeito da marca era impressionante, mas suas desvantagens pareciam igualmente preocupantes. Franzindo a testa, Tatsuma perguntou gravemente: E qual é o preço disso? Ele não perguntou mais nada, mas podia imaginar. Um bônus tão poderoso não podia ser gratuito. Antes que Kabuto pudesse responder, Orochimaru deu uma risada fria. Cada vez que você usa a marca, ela corrói sua vontade. Confie demais nela, e você perderá completamente a cabeça e enlouquecerá. Essa linha cortou cada membro da raiz como uma faca. Eles não só tinham que suportar o controle da marca, como até mesmo usá-la para autodefesa poderia levá-los à destruição. Essa situação impossível apenas alimentou ainda mais o ódio deles por Orochimaru. Mas Orochimaru não se importava com o que eles sentiam. Ele sorriu calmamente, como se tudo estivesse sob controle, e então falou em tom autoritário. Todas as missões atuais da raiz estão agora seladas. A partir de hoje, ninguém agirá sem a minha ordem. Por um instante, o silêncio tomou conta do salão. Mesmo com a marca os prendendo firmemente, suas emoções transbordaram. Todos começaram a protestar. Isso não pode acontecer. Lord Danzou planejou cuidadosamente essas missões. Como podemos impedi-las só porque você diz? Orochimaru, você está desafiando a autoridade do Hokage.
Os planos do Lord Danzou devem continuar, e não terminar só porque você disse uma única palavra. O dever da raiz é defender os alicerces de Konoha. Mesmo que você não permita, ainda temos nossa missão. Eles eram todos seguidores devotos de Danzou, completamente manipulados. Mesmo com a marca da maldição de Orochimaru o sufocando, eles ainda se agarraram à vontade de Danzou e se recusaram a ceder. Orochimaru, no entanto, não tinha intenção de discutir. Ele sabia que aqueles eram fantoches com lavagem cerebral. Discutir era inútil. Seu plano era quebrar lentamente suas defesas mentais e reprogramá-los para que se tornassem seus fiéis seguidores. Ele era excelente nesse tipo de manipulação psicológica. Por enquanto, ele só precisava que eles se mantivessem na linha. A lavagem cerebral poderia acontecer sutilmente ao longo do tempo. Ele lançou-lhes um olhar gélido. A partir deste momento, eu sou o líder da raiz. Minha palavra é a ordem que vocês devem seguir, sem exceções. Embora ardessem de raiva sob a pressão da marca, só lhes restava engolir o choro. Eles perceberam que seguir as regras de Orochimaru ao menos lhes dava alguma liberdade de movimento e talvez encontrar uma oportunidade mais tarde. Embora o odiassem o suficiente para desejarem sua morte, tiveram que esperar o momento certo. Ao vê-los fervendo de raiva, mas permanecendo em silêncio, Orochimaru assentiu com satisfação. Demitido. Com essa ordem seca, ele liberou o efeito imobilizador das marcas. Assim que puderam se mover novamente, os ninjas da raiz deixaram o salão. Eles não iniciaram outra briga com ele imediatamente. Em vez disso, foram procurar secretamente uma maneira de quebrar as marcas da maldição. Assim que todos saíram, Orochimaru também deixou o salão, dirigindo-se diretamente para os laboratórios da raiz. Desde que Hiruzen Sarutobi aprovou a fusão de seu laboratório pessoal com a raiz, ele transferiu todos os seus equipamentos de pesquisa para as instalações mais modernas da raiz. Ao entrar, Orochimaru olhou em volta e disse baixinho: Senshi, suponho que você me seguiu até aqui? Ele nem tinha terminado de falar quando o clone de liberação de madeira de Senshi apareceu atrás dele, parecendo meio divertido. E aí, mano cobra? Ganhou uma promoção e um aumento? Quer que eu resolva alguma coisa importante? Como o vírus da luz negra era extremamente perigoso, o clone de Senshi vinha seguindo Orochimaru secretamente, garantindo que os experimentos não saíssem do controle e atrapalhassem os planos de Senshi. Agora ele havia se revelado, mas ainda não tinha certeza do que Orochimaru estava tramando. No instante em que Senshi mencionou o trabalho, Orochimaru balançou a cabeça decisivamente. Ele sabia que contratar Senshi sempre custava dezenas de milhões, até mesmo centenas de milhões. Embora seu distrito da cobra possa estar rendendo dinheiro rápido, esse tipo de gasto o levaria à falência. Além disso, seus próprios experimentos já haviam consumido uma quantia enorme de dinheiro. Não havia como ele gastar todo o seu orçamento contratando Senshi. Orochimaru suspirou. Senshi, desta vez não se trata de trabalho. Eu queria compartilhar algumas novidades sobre minha pesquisa do vírus da luz negra. É claro que, na verdade, ele só esperava obter mais informações de Senshi sem pagar nada. Ele já havia gasto o suficiente com Senshi, e a maior parte do dinheiro que havia juntado de todo tipo de negócio escuso acabou no bolso de Senshi. Ele não planejava pagar por novas tarefas, a menos que fosse absolutamente necessário. Suas finanças não suportariam. Assim que Orochimaru disse que não havia emprego, o interesse de Senshi diminuiu bastante. Ele também não estava muito interessado no vírus da luz negra. Por um lado, não tinha nenhuma utilidade prática para ele. Por outro, o vírus era tão complexo que nem mesmo alguém como Orochimaru conseguiria decifrá-lo tão cedo. Mas como Orochimaru afirmava ter feito algum progresso, Senshi decidiu que poderia muito bem ouvi-lo. Bocejando, ele perguntou: E aí, irmão cobra, quais são as novidades? Conta pra gente. Orochimaru não se importou com a atitude descontraída de Senshi. Na verdade, ele estava ansioso para falar. Agora posso usar o vírus da luz negra para transformar animais comuns, como ratos, em criaturas semelhantes a invocações. Claro, eu não testei em aldeões aleatórios, mas como está, o vírus permite que civis sem talento shinobi refinem chakra e se tornem ninjas. Nossa, Orochimaru queria transformar aldeões aleatórios em fragmentos de aldeões, de novo. O fato de Danzou estar no comando da raiz já era bastante cruel. A ascensão de Orochimaru não parecia nada melhor. Senshi resmungou internamente, depois disse casualmente: Bem, irmão cobra, não é tão ruim assim. Se você conseguir mantê-lo estável, mesmo que eles acabem ficando fracos, ainda é um grande avanço na sua pesquisa sobre o vírus da luz negra, certo? Orochimaru franziu a testa. O processo é estável, mas uma vez infectados e evoluindo, os animais de teste ficam basicamente incontroláveis. Seguindo essa lógica, se eu usasse aldeões normais, os recém-evoluídos também seriam totalmente incontroláveis. Diante disso, Senshi ficou sem palavras. Parece que Orochimaru foi na direção errada. Ao estudar o vírus da luz negra, o poder e os efeitos chamativos são secundários. O verdadeiro truque é garantir que o vírus permaneça sob controle. Senshi imaginou que um pesquisador renomado como Orochimaru não precisaria que isso fosse apontado. Parece que não. Ele estava prestes a explicar, quando percebeu que Orochimaru estava tentando levar vantagem de graça. Então, com um sorriso malicioso, ele passou o braço pelos ombros de Orochimaru. Irmão Serpente, tem uma informação valiosa, que vale uns 30 milhões de ryu, que pode ajudar com seu pequeno dilema de pesquisa. Interessado? Capítulo 166. Ele quase desmaiou no instante em que ouviu Senshi. Aquele cara é simplesmente implacável. Ele não só se recusa a fornecer informações gratuitamente, como também está pedindo 30 milhões de ryu, o que é um resgate exorbitante.
Por esse preço, Orochimaru bem que podia juntar um pouco mais e comprar um Sarutobi Azuma no mercado negro. Franzindo a testa, Orochimaru pensou por um segundo e então disse friamente: Senshi, seu clone de liberação de madeira tem a missão de me ajudar a pesquisar o vírus da luz negra. Fornecer algumas informações relacionadas obviamente faz parte desse trabalho, certo? Por que você cobraria a mais? Senshi apenas assentiu inocentemente. Cara cobra, você tem toda a razão. Mas, enquanto você falava, eu meio que esqueci qual era a informação. Se eu me lembrar, te conto na hora, beleza? Orochimaru. Ele ficou sem palavras. Como se Senshi pudesse esquecer por acidente. Sem outra opção, Orochimaru tentou ceder. Que tal 5 milhões de ryu, e você me dá as informações? Pagar 30 milhões? Isso absolutamente não vai acontecer. Até o momento, a pesquisa sobre o vírus da luz negra não gerou nenhum lucro, apenas custos iniciais. Ele precisava manter as despesas baixas. Senshi fingiu surpresa, com os olhos arregalados. Irmão Cobra, essa informação é super importante, crucial, praticamente ultra-secreta. Tão importante assim? Tão crucial? Praticamente ultra-secreto? É realmente um problema tão grande assim? Ele hesitou, mas lembrou-se de todas as vezes em que Senshi o havia enganado antes, então sabia que provavelmente era um exagero. Rangendo os dentes, ele respondeu: 10 milhões. Esse é o meu limite. Senshi balançou a cabeça. Irmão Cobra, sem essa informação, quem sabe quanto tempo e dinheiro você vai desperdiçar? Orochimaru estava perplexo. Em pesquisa, até o menor desvio pode custar uma fortuna. A julgar pela atitude de Senshi, Orochimaru deve estar realmente fora do caminho. Se ele não pagar, provavelmente perderá muito tempo e dinheiro mais tarde. Preparando-se, Orochimaru cedeu. De qualquer forma, se ele apresenta-se alguns resultados preliminares, poderia extorquir muito dinheiro das 5 grandes aldeias. Com o tempo, recuperaria suas perdas. Muito bem, Senshi, eu te pago 20 milhões de ryu. Quero informações cruciais sobre o vírus da luz negra com base no progresso que fiz até agora. Ele ainda não conseguia aceitar os 30 milhões completos, então dividiu a diferença em 20. Ele considerou isso um preço muito alto. Originalmente, ele queria de graça. E aí, irmão Cobra, você tá ficando muito pão duro. Mas tudo bem. Vou te dar um desconto porque você é um cliente antigo. E missão aceita. Cliente, Orochimaru. O objetivo, fornecer informações cruciais sobre o vírus da luz negra com base no progresso atual da pesquisa de Orochimaru. Recompensa, 20 milhões de ryu. Classificação da missão, S. Bônus da missão, 20 mil pontos de emprego. A voz do sistema ecoou na cabeça de Senshi, e ele se iluminou de alegria. Na verdade, ele não possuía nenhuma informação ultra-secreta praticamente inacessível. Cara cobra, a verdade é que você está abordando isso pelo ângulo errado, disse Senshi alegremente logo após a mensagem do sistema ser reproduzida em sua mente. Você foi direto ao ponto ao estudar o quão forte o vírus da luz negra poderia ficar, então não importa o quão poderoso ele seja. Eventualmente ele ficará fora de controle. Sem controle, mesmo um vírus forte é uma faca de 2 gumes. Mais cedo ou mais tarde, ele vai te morder. A sobrancelha de Orochimaru se contraiu, seus olhos dourados, semelhantes aos de uma serpente, brilhando com pensamentos. Cruzando os braços, ele disse com a voz rouca: Ah é? Então, qual é a sua ideia para pesquisar o vírus da luz negra? Senshi deu de ombros, falando casualmente, mas também com um tom confiante. O foco principal deve ser a controlabilidade. Certifique-se de que o vírus esteja estável em seu estágio atual e, em seguida, aumente gradualmente seu poder. Caso contrário, não importa o quão poderoso ele se torne, você terá apenas um bando de aberrações incontroláveis, o que é inútil na prática. Orochimaru ficou em silêncio por um momento, parecendo estar em conflito. Ele olhou fixamente para Senshi com um leve tremor na boca. Só isso? Senshi ainda sorria radiante. Sim, é tudo. O rosto de Orochimaru escureceu, a raiva tingindo sua voz. Senshi, isso não vale nem perto de 20 milhões de ryu. Senshi imediatamente perdeu o sorriso e pareceu indignado. Como assim não é? Irmão Cobra, é informação crucial ou não? Se você não a tivesse, não ficaria dando voltas em círculos, desperdiçando tempo e verba de pesquisa? Orochimaru não conseguiu dizer uma palavra. Ele sabia que Senshi tinha razão, mas ainda assim estava chateado. Ele cerrou os dentes pensando, se eu conseguisse derrotar esse idiota, não pagaria um centavo. Mas por mais forte que Orochimaru tivesse se tornado, ele ainda estava longe do nível de Senshi. Relutantemente, ele reprimiu a raiva, tirou um cheque do bolso, anotou 20 milhões ryu e o entregou. Seu tom era carregado de amargura. Aceite. Senshi aceitou a conta, assentindo alegremente com um sorriso mais radiante do que nunca. Irmão Cobra, você realmente entendeu. Internamente, Orochimaru estava irritado, mas teve que admitir que a dica de Senshi fazia sentido. Ele finalmente entendeu por que todos aqueles indivíduos infectados pelo vírus da luz negra ficavam mais fortes, mas permaneciam incontroláveis. Tendo sido roubado em 20 milhões, Orochimaru transformou sua frustração em determinação. Ele prometeu obter informações concretas sobre o vírus da luz negra e, em seguida, arrecadar uma fortuna das 5 grandes aldeias para recuperar todas essas perdas. Enquanto isso, além de Amegakure, Obito permanecia na sombra de uma árvore, observando friamente o assentamento. Seu plano estava se desenrolando, e desta vez seu alvo era Nagato. Para se manter em segurança, Obito não arriscava uma infiltração direta, nem mesmo se aproximar da vila. Todas as suas informações vieram do Zetsu branco criado por Uchiha Madara. Esses Zetsu brancos haviam coletado informações para ele silenciosamente no subsolo, sem serem vistos ou ouvidos. Um Zetsu branco emergiu parcialmente do porta-malas com uma voz rouca. Basicamente, agora tenho todas as informações. Os olhos de Obito brilharam de esperança. Ele prosseguiu. O que está acontecendo em Amegakure atualmente? Senshi está lá?
Seus clones de madeira são menos numerosos agora? Alguma novidade sobre Nagato? Ele disparou uma série de perguntas. Zetsu Branco respondeu a cada uma delas. A Megakure está prosperando cada vez mais, com toneladas de pessoas entrando e saindo todos os dias, muitos estranhos por perto. Entrar sem ser notado seria bem seguro agora. Tantos rostos desconhecidos que eles não conseguiriam identificar quem poderia ser uma ameaça. Os lábios de Obito se curvaram em um sorriso malicioso, seus olhos brilhando com malícia. Ótimo. Parece que minha sorte finalmente está mudando. Desde que Senshi interferiu nos planos da Akatsuki, a sorte de Obito tem sido péssima. Tudo estava dando errado. Agora ele pressentiu uma oportunidade, o que despertou certa animação. Obito estava parado na escuridão do lado de fora de Amegakure, batucando os dedos na árvore distraidamente, com um olhar frio e profundo. Ele se virou para Zetsu Branco, com a voz rouca e baixa. Senshi está em Amegakure? Zetsu Branco se destacou um pouco mais, balançando a cabeça em incerteza. Provavelmente não. Ele não aparece por lá há dias, até mesmo aquela assistente Uzumaki Karin está desaparecida. Não tenho informações concretas, mas parece que nenhum dos dois está na vila. Obito franziu a testa, os olhos brilhando com pensamentos. Ele perguntou novamente, e o mercado negro? Senshi esteve lá recentemente? Zetsu Branco falou lentamente, como se estivesse desenterrando memórias. Pelo que vi, apenas os clones de liberação de madeira de Senshi apareceram no mercado negro. Seu verdadeiro eu e Uzumaki Karin não deram as caras. Além disso, a Megakure em si tem muito menos clones do que antes. Ao ouvir isso, os olhos de Obito se estreitaram, e um sorriso frio e involuntário surgiu em seus lábios. Ele sentiu uma excitação crescente, como se visse uma esperança para o seu plano. Ele pensou em silêncio. Parece que minha sorte está realmente mudando. Que oportunidade de ouro! As chances de enfrentar Nagato aumentaram consideravelmente. Ainda assim, Obito permaneceu cauteloso. Alguma ideia de por que os clones de Senshi são menos numerosos agora? Zetsu Branco possuía habilidades de reconhecimento de alto nível, tanto em furtividade quanto em coleta de dados. Após uma breve pausa, respondeu com incerteza. Não tenho certeza. Imagino que seja porque Senshi delegou todas as tarefas do mercado negro em Amegakure aos membros de seu grupo mercenário. É por isso que ele retirou a maioria de seus clones. O texto prosseguia. Ultimamente, Uzumaki Musen e os outros têm entrado e saído do mercado negro de Amegakure com mais frequência do que nunca, aceitando muitas missões. Enquanto isso, os clones de Senshi quase não vão para lá. Obito assentiu com a cabeça com um brilho de conhecimento nos olhos. Essa informação coincidia com o que ele suspeitava. Senshi sempre deu grande ênfase ao treinamento de seus mercenários, chegando a permitir que eles assumissem missões no mercado negro em Amegakure para ajudá-los a evoluir rapidamente. Para Ami Ninja, fazer parte do grupo mercenário de Senshi era uma grande honra. Ao dar-lhes carta branca no mercado negro, Senshi estava a fortalecê-los. Por dentro, Obito zombou. Aquele cara sabe mesmo como usar as pessoas, deixando os subordinados fazerem o trabalho sujo. Mas isso representou uma rara oportunidade para Obito. Vendo Obito pensativo, Zetsu Branco acrescentou. Na verdade, os clones que Senshi deixou em Amegakure mudaram de função. Alguns estão na academia ninja orientando novos recrutas, outros estão no banco Senshi cuidando das finanças, e outros estão no abrigo para refugiados ajudando os desabrigados. Os clones que ele tinha no mercado negro foram retirados um a um, obviamente deixando essas tarefas menores para os membros do grupo mercenário. Obito assentiu com a cabeça, aprofundando-se nas estratégias de Senshi. Senshi não apenas os deixou lidar com tarefas, mas também lhes deu liberdade para crescer. Esses novatos podiam ganhar raspadinhas aleatórias e se fortalecer ao completar missões. Era um modelo de gestão verdadeiramente eficiente para o grupo mercenário de Senshi. Mas para Obito foi a abertura perfeita. Seu humor melhorou. Ele se virou para Zetsu Branco novamente com voz urgente. Qual é a do Nagato? Ele fez alguma coisa em Amegakure ultimamente? A expressão de Zetsu Branco tornou-se estranha. Sua voz soava complicada. Nagato não apenas fez algo em Amegakure, ele está fazendo muita coisa. Muita coisa mesmo. Obito franziu a testa, desconfiado. O que ele está fazendo? Explique detalhadamente. Zetsu Branco emergiu completamente do tronco, ainda falando naquele tom lento, como se estivesse relembrando algo. Amegakure está basicamente se inspirando em vilas importantes como Konoha agora. Ao ouvir isso, a testa de Obito se franziu, a confusão estampada em seu rosto. Ele havia perguntado sobre Nagato pessoalmente, mas Zetsu Branco estava falando sobre como Amegakure estava se desenvolvendo. Isso não fazia sentido para ele. Ele estava prestes a exigir esclarecimentos, mas Zetsu Branco continuou. Então, Amegakure agora tem um cargo semelhante ao de um Kage. Também criou vários departamentos, Ambu, divisão de polícia, reconhecimento, interrogatório, defesa, relações exteriores e uma divisão de pesquisa de ferramentas Shinobi. Tudo está estruturado e claro. Nominalmente, Nagato continua sendo o líder supremo, mas na prática ele está assumindo todas as funções de um Amekage. Enquanto isso, cada um dos 6 caminhos de Pen administra um departamento, cuidando das tarefas do dia a dia. Assim que Zetsu Branco terminou, Obito congelou, com um lampejo de descrença nos olhos. Seus lábios se contraíram, e ele não pôde evitar resmungar por dentro. Você está brincando comigo? Considerando o estado debilitado do corpo de Nagato, como ele conseguiria suportar tal carga? Ele está desempenhando 7 funções ao mesmo tempo. Será que ele tem um desejo de morte? Abalado, Obito pressionou Zetsu Branco. Você tem certeza de que Nagato está operando basicamente em sua capacidade máxima como um Kage? Zetsu Branco assentiu firmemente.
100% de certeza. Tem sido assim há algum tempo. Obito esboçou um sorriso frio e involuntário, com um toque de felicidade pelo infortúnio no olhar. Ao fazer isso, Nagato está basicamente cavando a própria cova. Sim, ele tem a fisiologia Uzumaki e um chakra imenso, suficiente para usar o Rinnegan. Mas usar o Rinnegan com tanta intensidade, além de tanto trabalho, só vai desgastá-lo. Ao se lembrar da última vez que viu Nagato, pálido como um fantasma, movendo-se lentamente, Obito deduziu que Nagato estava basicamente no seu limite. O Rinnegan sozinho consumia chakra em excesso. Ele acabaria se esgotando mais cedo ou mais tarde. Preparando-se, os olhos de Obito brilharam intensamente. Ele aceleraria o colapso de Nagato, adicionando mais complicações até que seu corpo cedesse. A essa altura, Obito já havia dominado o Kamui duplo, estava progredindo rapidamente com o Susanoo e estava próximo da forma perfeita. Com esse conjunto de ferramentas, lidar com uma Nagato fisicamente exausta e de movimentos lentos não foi muito difícil. Mas para garantir o sucesso absoluto, ele adicionaria ainda mais responsabilidades a Nagato. Ele zombou consigo mesmo, já que Nagato é o Kage da chuva, agora, e os 6 caminhos cuidam de 6 departamentos, vou atacar todas as 7 áreas. Enterrá-lo em tanto trabalho que ele será forçado a entrar em colapso. Ao ver Obito pensativo, Zetsu Branco perguntou curioso, qual é o plano? Obito saiu do transe, seus olhos fascando de malícia. Vou começar causando problemas nos arredores de Amegakure para ver como Nagato reage. Fiquem de olho em todas as caravanas de mercadores que entram e saem. Se não tiverem ninjas fortes, vazem essa informação para bandidos e mercenários próximos. Quero que a divisão de defesa de Nagato se desgaste ao máximo para que não consigam se concentrar em mais nada. Zetsu Branco assentiu com um sorriso malicioso. Entendido, eu cuido disso. Obito soltou uma risada fria com um brilho gélido nos olhos. Nagato quer ser Amekage. Então que ele sinta o preço de ser um Kage. Na estrada que ligava Megakure a Kusagakure, uma caravana de mercadores viajava tranquilamente. Todos os membros da equipe pareciam relaxados, aparentemente confiando que o percurso era seguro. Durante um bom tempo, graças a Lord Senshi e seus clones da floresta que vigiavam ativamente a região, bandidos e ladrões praticamente desapareceram. A caravana já havia se acostumado com a paz, pensando que a estrada era basicamente isenta de riscos. Mas eles não perceberam que um Zetsu branco os estava seguindo, avaliando silenciosamente o valor da carga e a equipe de segurança. Escondido nas sombras, Zetsu branco rapidamente estimou que a mercadoria valia cerca de 20 milhões de ryu, enquanto os guardas da caravana eram notavelmente fracos. Sem nenhum ninja de alto nível. Confirmando isso, Zetsu branco escapou. Em pouco tempo chegou a um esconderijo de bandidos nas proximidades. Um grupo de bandidos estava sentado ao redor de uma fogueira com semblantes sombrios. Seguindo a lógica normal com mais caravanas circulando, os bandidos deveriam estar se dando muito bem. Poderiam viver de riquezas roubadas sem mover um dedo para produzir nada. Mas a realidade acabou sendo diferente. Recentemente, Senshi e seus clones de madeira têm se misturado frequentemente em caravanas. Qualquer bandido azarado o suficiente para cruzar com um dos clones de Senshi durante um saque acabava com um fim horrível, sem sequer ter a chance de repensar sua linha de trabalho. Embora Senshi e seus clones raramente aparecessem agora, os membros do grupo mercenário de Senshi haviam entrado em ação. Aqueles ninjas eram fortes e representavam uma grande ameaça para os bandidos. Diversas gangues tentaram atacar caravanas, mas acabaram se deparando com guardas formidáveis, resultando em derrota total ou perdas significativas. Enquanto esses bandidos se desesperavam com relação ao seu futuro, Zetsu branco surgiu repentinamente de trás de uma árvore frondosa. Surgiu silenciosamente como um fantasma vindo do chão. Sua voz era baixa e sinistra, com um toque de tentação. Há uma caravana indo de Amegakure para Kusa. Eles estão mais ou menos na metade do caminho, carregando uma carga avaliada em cerca de 20 milhões de ryu, e não tem nenhum ninja forte. Ele deixou cair a informação e desapareceu na árvore antes que os bandidos pudessem reagir, como se nunca tivesse estado ali. Ao redor da fogueira, todos ficaram paralisados em choque. O líder deles saltou, empunhando um pesado porrete com pregos, olhando em volta com ferocidade. Quem está atrás daquela árvore? Apareça! Os bandidos imediatamente ficaram em alerta, com suor frio escorrendo pelas costas. Eles estavam sentados ao redor da fogueira, aquecidos e aconchegantes, alheios a qualquer pessoa que se aproximasse. Aquela abordagem silenciosa os aterrorizou como nunca antes. Com o olhar penetrante do chefe, Ivato, os bandidos se levantaram, empunharam suas armas e contornaram a árvore cautelosamente, com os corações batendo forte como tambores. Mas ao darem a volta por trás do aparelho, não encontraram nada. O alto-falante havia desaparecido sem deixar rastro. Eles trocaram olhares de choque e confusão. Eles não faziam ideia de quem era aquela pessoa, nem de como ela havia chegado e saído tão discretamente. Mas a informação já estava gravada em suas mentes. Um dos bandidos finalmente quebrou o silêncio, parecendo incerto. Chefe, como lidamos com essa informação? Ivato, líder deste grupo, já havia sido um Chunin de Vagakure. Ele não era de primeira linha entre as grandes aldeias, mas para uma aldeia menor ou um bando de bandidos comum, ele era bem durão. Contudo, naquele instante sua expressão mudou, demonstrando indecisão, e sua testa se franziu acentuadamente. Ele percebeu que o poder do misterioso ninja era muito superior ao seu. Como um Chunin, ele nem sequer sentiu a chegada ou partida deles, o que significava que eram pelo menos de nível Jounin ou superior. Se essa pessoa quisesse eliminá-los, não precisaria de jogos mentais, poderia fazê-lo facilmente. Ao refletir sobre isso, Ivato se acalmou. Ele respirou fundo e falou com firmeza, vamos lá conferir. Pode ser verdade. Para esses bandidos, um único saque no valor de 20 milhões de ryu era algo enorme.
Ao ouvirem as palavras do líder, a ganância brilhou nos olhos de todos os bandidos. Entretanto, outros grupos de bandidos e mercenários também estavam se mobilizando, tendo recebido dicas do mesmo ninja misterioso. Embora estivessem meio céticos, a ganância os impulsionou. Muito em breve, eles encontraram a mina de ouro. As informações eram precisas. Seus roubos praticamente não encontraram resistência. Ainda mais surpreendente, o ninja misterioso não parava de fornecer informações. Cada vez que eles tinham sucesso, novas informações chegavam pontualmente, como se o banquete nunca tivesse acabado. Esses bandidos e mercenários estavam eufóricos. Eles nunca tinham tido tanta facilidade para trabalhar. Com informações precisas, eles praticamente não correram riscos. Simplesmente seguiram as instruções e conseguiram grandes colheitas todas as vezes. Em nítido contraste, o humor de Nagato na torre de Amegakure estava ficando cada vez mais pesado. No último andar da torre, no escritório de Nagato, a atmosfera era sufocante. Conan empurrou a porta, carregando uma pilha grossa de documentos, seus passos pesados. Seu rosto continuava tão belo como sempre, mas agora gélido, com profundo cansaço e raiva entre as sobrancelhas. Igual à situação anterior, mais 2 caravanas foram atingidas. Não só a carga foi roubada, como também houve vítimas. Nagato, sentado atrás de sua mesa, franziu a testa, tamborilando os dedos inconscientemente. Parece que alguém está mirando em Amegakure em segredo, mas ainda não temos informações suficientes para descobrir quem está por trás disso. Desde o momento em que a primeira caravana foi atacada, Nagato pressentiu que algo estava errado. Inicialmente, ele presumiu que se tratava de um incidente isolado. Bandidos espreitavam por toda parte, e qualquer caravana podia ser um alvo. Mas à medida que o número de caravanas atingidas continuava aumentando, Nagato percebeu que a situação estava longe de ser simples. Capítulo 167. Até um tigre cochila às vezes, sem mencionar que Senshi, para treinar os membros de seu grupo mercenário, havia gradualmente retirado os clones de liberação de madeira designados para missões em Amegakure. Sem aqueles clones por perto para afugentar os encrenqueiros, era natural que os roubos a caravanas começassem a acontecer um após o outro. Nagato massageou as têmporas, seus pensamentos um emaranhado de irritação. A partir do momento em que a primeira caravana foi atingida, a situação saiu do controle como um cavalo sem rédeas, simplesmente não parava. Uma expressão de preocupação estampava o delicado rosto de Conan. Nagato, precisamos resolver isso rapidamente, ou terá um grande impacto em Amegakure. É claro que Nagato sabia disso. Tudo estava indo tão bem para o crescimento de Amegakure, mas agora o inimigo sorrateiro estava agindo nas sombras e havia encontrado uma brecha. Como resultado, o comércio da vila sofreu um grande baque. Eu sei, Nagato assentiu, franzindo a testa. Mas o problema é que não tenho nenhuma pista. Na verdade, ele tinha uma solução direta e sem rodeios: contatar Senshi e publicar uma solicitação, permitindo que ele descobrisse quem estava por trás disso. Mas ele planejava fazer isso apenas como último recurso. Havia 2 motivos. Primeiro, Senshi cobrava uma fortuna exorbitante. Até mesmo alguém como Orochimaru, que ganha rios de dinheiro com seu distrito da Grande Serpente, mal conseguia acompanhar. E segundo, ele não queria que Akatsuki e Amegakure dependessem de Senshi para tudo. Eles não podiam recorrer a ele para cada pequena ameaça. E se ele não estivesse por perto algum dia? Amegakure mergulharia no caos. Ele pensou por um instante e então olhou para Conan. Encontramos alguma pista útil? Na verdade, ele não estava muito otimista. Como líder das 7 divisões de Amegakure, se houvesse alguma informação crucial, ele já deveria saber. Mas Conan hesitou dizendo: há uma informação. Não tenho certeza se é útil. Os olhos de Nagato brilharam de curiosidade. O que é isso? Conan parecia um pouco inquieto. Todas as caravanas que foram roubadas tinham guardas relativamente fracos. À primeira vista, isso parecia óbvio. Caravanas com escoltas rigorosas geralmente não eram assaltadas. Mas Nagato captou imediatamente o ponto crucial. Então isso significa que quem quer que esteja se metendo com a Amegakure em segredo tem uma capacidade excepcional de coleta de informações ou vigilância, disse ele, estreitando os olhos com um tom frio. Eles conseguem identificar as caravanas com guardas mais fracos em meio a várias outras, o que demonstra que seu trabalho de reconhecimento é de primeira linha. Vamos ver se as caravanas com escoltas de elite realmente escapam dos ataques. Isso confirmará minha suspeita. Conan assentiu, concordando com sua opinião. Se isso for verdade, podemos elaborar algumas contramedidas. Ela fez uma pausa e acrescentou: mas toda essa questão do roubo causou enormes danos a Amegakure. Talvez seja melhor pedir para o Pen do Caminho Animal ou outro dos pains lidar com isso imediatamente. Nagato franziu a testa com enormes pontos de interrogação praticamente flutuando sobre sua cabeça. Por que ele teve que tomar as decisões de alto nível e, ao mesmo tempo, executar tudo pessoalmente? Ele hesitou por um instante, virando-se para Conan com um tom resignado. Conan, eu já estou ocupado administrando o gabinete do líder, além de todos os 7 departamentos. É muita coisa para mim. Vamos passar isso para os outros ninjas da vila. Conan suspirou com cansaço no olhar. Claro, podemos deixar que ninjas comuns façam isso, mas as caravanas que entram e saem da nossa vila estão sendo atacadas o tempo todo. Algumas das nossas caravanas locais nem saem da vila, e os forasteiros também não se atrevem a entrar. Nosso comércio já sofreu bastante, e quanto mais isso se arrasta, mais perdemos. Ao ouvir isso, Nagato finalmente entendeu. Grandes poderes implicam grandes responsabilidades. Se ele quisesse uma solução rápida para essa dor de cabeça, teria que ir pessoalmente.
Mas Nagato não percebeu que esses ataques às caravanas eram apenas o começo de uma tempestade maior. Obito só precisava se preocupar em causar problemas a Megakuri, mas Nagato e seu povo tinham com o que se preocupar muito mais. Entretanto, a notícia dos ataques se espalhava como fogo em Amegakuri, causando grande comoção. Em toda a cidade, aldeões e shinobi discutiam os roubos. Que droga! Que canalha está perseguindo a Megakuri, ousando atacar nossas caravanas tão descaradamente? Isso é revoltante. Nada parecido jamais aconteceu desde que a Megakuri entrou em sua nova era. Se Lord Senshi ainda estivesse na cidade, isso nunca teria acontecido. Na Academia Ninja, os irmãos Raimon estavam recebendo treinamento avançado de um dos clones de Senshi. Ao saberem que uma caravana de Konoha a caminho de Amegakuri havia sido completamente roubada, Raimon Yukika deu um soco na cara de Raimon Ayate sem aviso prévio. Cobrindo a cabeça, Ayate gemeu. Irmã, o que há de errado com você? Por que você me bateu sem motivo? A expressão de Yukika era de dor, como se respirar doesse. Ela cerrou os dentes. 1/3 de toda a mercadoria daquela caravana era minha. Agora que a caravana foi destruída, perdi uma fortuna. Estou de mau humor, então você vai levar um soco, entendeu? Furioso, Ayate gritou de volta. O que o seu humor tem a ver comigo? Eu não sou ladrão. Ah, espere. De quem eram os outros 2/3? Da própria caravana? O rosto de Yukika se contorceu em uma expressão estranha. Ela baixou a voz. Isso pertence a Uzumaki Musen. Nós dois juntamos dinheiro e investimos 3 milhões em capital para comprar mercadorias em Konoha, planejando vendê-las em Amegakuri. Nunca imaginei que isso aconteceria. Ao ouvir isso, Ayate caiu na gargalhada. Hahaha. Então o Musen ficou com 2/3? Nossa, preciso ir correndo até a casa do clã Uzumaki para ver a cara do Musen. Dito isso, ele saiu correndo. Enquanto isso, no assentamento do clã Uzumaki, Musen praticamente uivava para o céu, com o rosto entre as mãos em desespero. Ele havia perdido 2/3 dos bens da caravana, e agora tudo tinha ido embora. Ele mal conseguia aceitar. Lanil e Lanvu estavam por perto, olhando para ele impotentes. Lanil não pôde deixar de perguntar. Musen, por que você está lamentando como um fantasma? O rosto de Musen estava banhado em lágrimas, sua voz cheia de angústia. Ele tremia e disse, estou arruinado. Yukika e eu juntamos 3 milhões comprando um monte de mercadorias em Konoha, na esperança de lucrar muito em Amegakuri. Desse total, 2 milhões eram meus. E agora? A caravana foi roubada de graça por aqueles bandidos fedorentos, meus 2 milhões sumiram, Buá. Ele soluçou ainda mais forte, caindo no chão e abraçando a cabeça. Não posso engolir isso. Vou exterminar esses bandidos. Eles são completamente sem lei. Após chorar um pouco mais, Musen se levantou de um salto, com a raiva brilhando em seus olhos e os punhos cerrados com força. Lanil avançou imediatamente para bloqueá-lo com uma expressão séria. Nada de sair. Lord Senshi disse que só podemos realizar missões dentro ou perto da vila, nunca nos afastarmos muito. Com tantas emboscadas a caravanas, é bem óbvio que alguém está nos perseguindo. Se você sair correndo, pode cair em uma armadilha. Talvez esses bandidos estejam mirando especificamente em membros do clã Uzumaki. Lanvu ficou de lado, assentindo calmamente. Lanil tem razão. Este incidente obviamente não é aleatório. É algum plano contra a Megakuri. Agir por conta própria pode acabar te entregando a eles, e você só sobrecarregaria ainda mais Lord Senshi e o líder. Enquanto Lanil e Lanvu tentavam fazer Musen entrar em si, sentiam-se secretamente aliviados por seu carregamento de 2 milhões de rio da Terra da Água não ter sido roubado. Ainda. Mas nesse instante uma figura pequena surgiu correndo, perturbada. Era Aruko-chan, ofegante, ao chegar diante deles. Lanil Ni Lanvu Nei, o mercador viajante da Terra da Água, acabou de me contar que sua caravana foi assaltada, e suas mercadorias também foram roubadas. O que? O rosto de Lanil ficou lívido, seus punhos se fecharam com força, os nós dos dedos brancos. Esses malditos bandidos, roubando minhas coisas, vou despedaçá-los. Ele fez uma pausa, então entendeu e tentou impedi-lo. Lanil, se acalme. Você não pode sair correndo da vila. Lord Senshi nos disse que temos que ficar por perto, ou nos meteremos em encrenca. E Lanvu acabou de nos dizer que é obviamente uma armadilha. Por que você não consegue ficar calmo como ela? Ah, espere, Aruko-chan, onde está Lanvu? Aruko-chan piscou seus adoráveis olhos inocentemente. Musen Ni, enquanto você falava, Lanvu Nei pegou uma espada ninja em seu quarto e correu direto para os portões da vila. O que estava acontecendo? Eles não estavam apenas dizendo para ele ficar calmo e não cair no golpe? Na verdade, não era nenhum mistério o motivo de Lanvu estar tão irritado. Entre os itens roubados estavam objetos que ela havia escolhido cuidadosamente para si mesma. Ela finalmente decidirá se dar um presente, mas eles foram levados antes mesmo que ela os visse. De jeito nenhum ela aceitaria isso assim. Ela teve que pegar uma espada, sair da aldeia e massacrar aqueles bandidos. A notícia de que o grupo de Musen havia deixado a aldeia finalmente chegou aos ouvidos de Nagato. De pé junto à janela da torre, Nagato franziu a testa, profundamente preocupado. Mas isso não era tudo. Não era apenas o grupo de Musen. Vários outros ninjas Ami também estavam saindo da vila furiosos. Alguns haviam investido nas caravanas, vendo-as serem saqueadas e perderem tudo que possuíam. Outros haviam pedido às caravanas que trouxessem de volta itens valiosos de outras nações, apenas para vê-los também roubados. Com a partida de tantos ninjas, a força de defesa de Amegakuri despencou, deixando as linhas de segurança perigosamente frágeis. Nagato percebeu que aquilo não era aleatório. Seus instintos lhe diziam que uma conspiração gigantesca estava em curso. Ele não estava errado.
Com a ascensão meteórica de Amegakure, inevitavelmente, os interesses de muitas outras aldeias e grupos foram afetados. Alguns fizeram concessões e tentaram cooperar com Amegakure para compartilhar os benefícios, enquanto outros permaneceram discretos, aguardando o momento certo para atacar. Agora, com a ajuda de Zetsu Branco, essas forças, que haviam perdido sua fatia do bolo para Amegakure, reconheceram o momento perfeito para executar a vingança planejada há muito tempo. Infelizmente, muitos ninjas Ami que saíram correndo da vila caíram em armadilhas e foram eliminados um a um. Com o aumento dos saques a caravanas e das notícias sobre mortes de ninjas, o pânico se espalhou. As pessoas comuns viram suas vidas, antes estáveis, desmoronarem e o medo se instalou. Alguns até começaram a questionar se os dias de glória de Amegakure estavam chegando ao fim. Em toda a aldeia, todos comentavam os problemas recentes. Alguns clamavam ansiosamente pelo retorno de Senshi, na esperança de que ele o salvasse do caos. Lorde Senshi, por favor, volte. Amegakure está sob ataque de forças inimigas. Primeiro foram as caravanas, agora nossos ninjas estão morrendo. O que vem a seguir? Um ataque direto à vila. Outros insistiam que enquanto Nagato e Konan estivessem no comando, a vila não cairia. Parem de entrar em pânico. Com o líder e o anjo-sama por perto, quem ousaria nos invadir? Estamos seguros. Nesse instante, alguém gritou de repente: Ei, sua casa está pegando fogo. Outro ninja retrucou: Bobagem. Por que minha casa? Mas ao se virar, viu uma densa fumaça preta subindo na direção de sua casa. Sua expressão mudou e ele exclamou ofegante: Droga! Quem incendiou minha casa? Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, ele saiu correndo naquela direção. Mas não foi apenas um incêndio. Zetsu Branco estava se esgueirando pela vila, ateando fogo aleatoriamente e aumentando ainda mais o caos. Saques a caravanas, mortes de ninjas, incêndios na aldeia. Um desastre após o outro atingiu Nagato, que já estava gerenciando a liderança de 7 departamentos simultaneamente. Da manhã à noite, ele se via afogado em crises urgentes, e a rotina organizada dava lugar a uma correria sem fim. Em seu escritório na torre, Nagato encarava pilhas de documentos e relatórios urgentes, com gotas de suor escorrendo pela testa. Nesse instante, Konan entrou, com uma expressão ainda mais sombria do que antes. Antes que ela pudesse falar, Nagato disse categoricamente: Eu sei da situação dentro e ao redor da aldeia. Estou plenamente ciente. Ele falou enquanto massageava as têmporas latejantes, tentando aliviar o estresse. Prosseguindo, ele disse: Algumas forças hostis estão conduzindo uma campanha de sabotagem planejada e metódica contra Amegakure. Precisamos reagir imediatamente para lidar com a crise. O rosto de Konan ficou mais preocupado, seus olhos fixando-se em Nagato. Então, o que fazemos? Onde você precisa de mim? Nagato respirou fundo, massageando as têmporas novamente. Primeiro você e o caminho Deva vão tranquilizar a todos, acalmando o medo deles. Depois, deem uma ordem. Todos os ninjas de nível Chunin e inferiores não podem se afastar muito da vila, para que não enfraqueçamos ainda mais nossas defesas. Ele fez uma pausa e continuou. Em seguida, vou estabelecer novas regras de escolta para caravanas. De agora em diante, qualquer caravana mercante que viaje para o de Amegakure deverá ter pelo menos um shinobi de nível Jounin para protegê-la, garantindo sua segurança. Konan assentiu com a cabeça com um leve toque de alívio nos olhos. Ela perguntou: E quanto aos bandidos e outras forças que nos atacam? Os olhos de Nagato endureceram, sua voz gélida. Enviarei o caminho animal, o caminho humano e o caminho Naraka para eliminar as gangues de bandidos locais e continuar investigando quem está por trás disso. Passo a passo eliminaremos essas ameaças. Ao ouvir isso, Konan soltou um suspiro suave, um leve sorriso surgindo em seu rosto. Ela pensou, como esperado de Nagato. Mesmo que Amegakure não tenha o título de Amekage, ele a está liderando cada vez mais como um verdadeiro chefe de aldeia. Mas o próprio Nagato não sentiu alívio algum, apenas um peso cada vez maior sobre seus ombros. Se não conseguissem desmascarar o mentor logo, Amegakure, agora tão grande, oferecia ao inimigo inúmeras vulnerabilidades para explorar. A ideia lhe deu uma baita dor de cabeça, e ele começou a pensar que talvez precisasse se aliar às aldeias vizinhas para ajudar a exterminar os bandidos. Afinal, os bandidos não ameaçavam apenas os interesses de Amegakure, mas também prejudicavam outros. Mas por ora, a tarefa mais crucial era fazer com que Caminho Deva e Konan acalmassem o pânico das pessoas. Se o pânico se instalasse, o caos interno só pioraria, dando ao inimigo ainda mais oportunidades. Logo, o Caminho Deva, vestido com aquele manto negro com nuvens vermelhas, apareceu sobre Amegakure junto com Konan, parecendo salvadores descendo dos céus. Instantaneamente, todos os olhares se voltaram para eles. Ei, olhem! É o líder e o anjo-sama. Estamos salvos. Líder, por favor, acabe com esses bandidos imundos. Eles roubaram nossos bens e mataram nosso shinobi. Líder, o que está acontecendo? Por que tantos desastres ao mesmo tempo? A situação vai piorar? Flutuando acima, o Caminho Deva manteve a calma, a voz ressonante e resoluta. A situação em nossa vila não vai piorar. Sigam minhas instruções e gradualmente retornaremos à normalidade. Para aqueles que perderam pertences, farei o possível para recuperá-los. E para aqueles ninjas Ami civis que morreram, prometo que os vingaremos. Aquelas palavras soaram como um calmante. Os aldeões, antes em pânico, começaram a se acalmar. Ao verem a sua serenidade, a fé deles reacendeu-se. Vida longa ao líder da vila. Amegakure certamente pode superar isso. Não, viva o líder. Com ele no comando, vamos superar a tempestade e voltar ao normal. À medida que os gritos se intensificavam, mais pessoas gritavam: Viva o líder! Embora tenham corrigido o termo Amekage, muitos ainda o chamavam de Lorde Amekage de vez em quando.
Claramente a ideia de Nagato como líder indiscutível do Zami estava agora profundamente enraizada. Enquanto isso, nos arredores de Amegakure, em uma densa floresta, a luz do sol filtrava-se através das folhas grossas, espalhando sombras irregulares no chão. Obito estava deitado preguiçosamente sobre uma rocha coberta de musgo, com um meio sorriso no rosto. Ao lado dele, um tronco de árvore gigante sustentava o torso de Zetsu branco, que se destacava como se tivesse crescido ali, silenciosamente o atualizando sobre todas as informações. Amegakure está um caos total agora, disse Zetsu branco. Seguindo suas instruções, vazei informações sobre as caravanas de Amegakure para bandidos e mercenários das proximidades, e basicamente todas elas foram saqueadas. Quanto aos ninjas que saem da vila, se não forem fortes o suficiente ou se viajarem sozinhos, a informação vaza e as forças inimigas os eliminam. Enquanto isso, tenho provocado incêndios dentro da vila, assustando a população. O caminho Deva e Conan tiveram que intervir para manter a situação sob controle. Obito escutou, um sorriso presunçoso se alargando em seu rosto. Aquele frágil Nagato ousou administrar os 7 departamentos da vila? Ele está mordendo mais do que pode mastigar. Vamos ver quanto tempo ele aguenta. Tudo no plano de Obito estava indo bem. Quanto mais desordem em Amegakure, mais pesado ficava o fardo de Nagato. Obito pressentiu que em breve Nagato se esgotaria. Nesse ponto, obter o Rinnegan de Nagato e ressuscitar Uchiha Madara seria fácil, permitindo que o mundo testemunhasse o verdadeiro poder de Uchiha mais uma vez. Em nítido contraste com a frenética Nagato, Senshi levava uma vida quase invejavelmente tranquila. Seu plano Bola de Neve já estava em andamento, com os figurões do grupo mercenário, além de um bando de novatos diligentes, acumulando pontos de emprego dia e noite. E seus clones de liberação de madeira estavam espalhados por aí, completando missões. A essa altura, Senshi já não precisava mais lidar pessoalmente com aquelas missões comuns. Para isso existiam os mercenários e os clones. Ele estava a caminho de Vagakure, parando em uma pousada com águas termais no caminho. Ele relaxou na fonte termal, desfrutando de um raro momento de conforto. Sazori e Deidara estavam lá fora cuidando de algumas tarefas, e Karin estava feliz experimentando comidas locais, na esperança de aprender com os melhores, para aprimorar suas habilidades culinárias. Enquanto Senshi relaxava, de repente avistou uma silhueta familiar, uma massa de cabelos brancos espetados debruçada sobre a parede divisória, com os olhos fixos no lado feminino da banheira. O quê? Até o Jiraiya está aqui. Mas logo ele sorriu com desdém. Encontrar o sábio tarado, hein? Melhor do que encontrar a Tsunade, aquela jogadora está tão endividada que não tem dinheiro para me contratar. O Jiraiya, por outro lado, é um autor de sucesso, e o Orochimaru tem seu distrito da Grande Serpente, ambos estão podres de ricos. Pensando nisso, Senshi sorriu e ergueu a mão direita. Um relâmpago azul brilhante caiu do céu. Pressentindo perigo, Jiraiya desviou-se rapidamente, escapando por pouco do golpe. Ele franziu a testa, lançando um olhar na direção de Senshi com uma expressão estranha. Quem mais usa um movimento relâmpago para cumprimentar alguém? Só podia ser o Senshi. Se o alvo se esquivou, olá. Caso contrário, bem, Senshi pode ter que comparecer a um funeral. Senshi, isso é um pouco exagerado para uma saudação, não acha? Disse Jiraiya balançando a cabeça. Ele olhou para o buraco negro no lugar onde estivera. Você não tem medo de transformar seus amigos em bem conhecidos torrados sem querer? Conhecidos crocantes sendo literal, se alguém fosse atingido pelo raio de Senshi, viraria cinzas em um instante. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.